Maravilha! Cheio de aplausos. Muitos aplausos, muitos aplausos. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Produtivamente Seja Igor. bem-vindo, Júnior. Obrigado. Sempre uma satisfação estar aqui com você para bater sempre um papo incrível com pessoas incríveis. Isso aí, E Júnior. hoje, mais uma novidade. Conta pra nós a novidade. Na verdade, eu já contei, né? Eu sou fofoqueiro. Não acredito. Tá repreendido. Não, eu já postei ontem lá ontem no Instagram, né? Hoje eu já avisei a galera que ia ter alguém muito especial por aqui. Mas se você ainda não viu, aguarde. Em breve eu direi quem está aqui com a gente nessa mesa maravilhosa. Com algumas novidades no estúdio de novo. Hoje nós botamos o nosso técnico, nosso produtor lá, Gustavo Kunz, um pouquinho mais longe da gente, né? Não sufoca o artista, Gustavo. Aplausos. Aplausos, Gustavo. Pode aplaudir. Sensacional. Gente, bom demais essa vibe, esse tempo maravilhoso que Deus preparou pra gente estar aqui. É isso. E hoje nós vamos falar sobre superação, Igor. O que mais? Mudança de mentalidade, posicionamento, né? Nossa convidada, ela não é nada mais, nada menos que Bárbara Schmidt. Bárbara Schmidt, fotógrafa há 20 anos, empreendedora, uma mulher que passou por uma transformação incrível. E se você sente que está preso em algum ciclo difícil, fica com a gente, porque essa conversa pode te dar aquela virada de chave que você precisa. E já aproveita também, né, Igor? E segue o podcast Produtivamente, já clica no sininho de notificação para você nunca perder nenhuma live da gente ao vivo e todos os conteúdos que a gente posta. Quantas vezes por semana lá no canal? Conteúdos no YouTube? Ou No YouTube? ou Todos os dias? Todos os dias, praticamente. Todos os dias tem conteúdo. Reels, no Shorts. Reels, TikTok. Shorts, conteúdos muito bacana para você aproveitar. Então, olha, YouTube do canal, né, Podcast Produtivamente, também tem Igor Rig, Júnior Ribeiro, tem Princípios Digitais, então já aproveita, já faz uma varredura e também, por que não, Bárbara Schmidt. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Que honra ter você aqui. Obrigada. Tô muito feliz. Que legal. Nossa, uau. É perceptível. Obrigada pelo convite. Bárbara, muito bom. A gente estava conversando antes, né? Eu estava olhando o stories de outra pessoa, né? Então a gente acaba não circulando às vezes no mesmo ambiente, mas eu olhei o stories de outra pessoa e aí ela postou um depoimento num evento de uma amiga tua. Uhum. E aí eu disse, cara, deixa eu ver quem é essa pessoa aqui de verdade, assim, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram dela e eu dou de cara com um vídeo teu fazendo Tô curioso pra saber desse vídeo. uma reprise, assim, digamos assim, né? O título, Cansei. Cansei, E a gente vai começar por aí, porque não, né? Eu tô até fugindo do roteiro já aqui, mas é que veio um insight muito, muito legal e a conversa tava muito bacana aqui no bastidor. E eu vi aquele vídeo disse assim, eu preciso conversar com ela. Só que, cara, teve uma coisa muito interessante, Igor. Fala. Quando a Bárbara mandou um vídeo, eu pedi um texto pra ela, né? Falando sobre a trajetória dela, ela me manda um vídeo, cara. E esse vídeo me emocionou, assim, com a história. E aí eu fui ver que era muito mais impactante do que aquele vídeo do Cansei. Eu disse pra ela, posta esse vídeo desse jeito aqui, porque, nossa, ficou 5 minutos de vídeos acelerados. Acelerei ainda o vídeo, né? Mas assim, com uma história incrível, maravilhosa, que merece ser contada. Mas a gente vai começar pelo Cansei. O que é isso, cansei? Por Cansei. que o Cansei? Eu cansei, gente. Eu cheguei num ponto da vida que eu cansei. Eu olhei pra mim e percebi o que eu tô fazendo nesse mundo. Tô correndo que corrida? Pra onde eu tô indo? O que eu quero? Eu sabia que desde o princípio eu amava e sempre amei a fotografia. Mas e o amor por mim, onde estava? Amar, servir, eu sempre tive, mas e o amor por mim? Então eu fui esquecendo dos valores de amar ao próximo, amar a mim, amar a minha vida, me respeitar, me valorizar. Eu queria só ter. Eu corri a corrida do ter, porque o mundo diz que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você precisa ter para provar que você é bom. Mas aí eu percebi que o ter não leva em lugar nenhum. Se tu não ser. Primeiro é ser.
E eu cheguei num dia bem aleatório e me olhei. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? E sabe quando eu cheguei nesse pensamento? Quando eu subi numa balança. Foi num dia, assim, onde eu senti uma dor profunda em o que eu estou fazendo. E eu olhava para o mundo e pensei, o que eu preciso para descobrir o que eu estou fazendo? Isso tudo sozinha? Sozinha. Então eu não tinha nenhuma resposta. Eu só senti que eu precisava fazer um exame de sangue. Porque eu estava cansada. E eu achava que estava cansada porque eu trabalhava muito. E eu pensei, tá, vou fazer um exame de sangue. Eu não me via do jeito que eu estava. E ninguém me via. Era como se tivesse todo mundo cego e eu cega. Hoje as pessoas olham para mim, é impossível dizer que tu estava assim. Nós não víamos tu assim. E eu pensei, eu também não via. Mas eu cheguei naquele ponto de quase morrer. Porque eu estava morrendo viva. Nossa. Afinal de contas, uma pessoa que chegou em 183 quilos, como poderia ter saúde? Como que poderia ter amor? 183 quilos. 20 anos de carreira, tá? Já vamos voltar para esse ponto aqui, mas é muito importante tu falar sobre isso, porque esse vídeo me chamou muita atenção por isso, porque tu fala dessa tua girada de chave. Mas agora para as pessoas entenderem de fato, assim, quem é a Bárbara Schmidt, quem não conhece ainda, que eu acho difícil, muita gente conhece a Bárbara Schmidt, mas vamos começar, como é que começou essa paixão pela fotografia? Porque hoje tu é uma referência, eu acho que até fora do Brasil, já vi tu viajou a trabalho, fez grandes trabalhos, todo o teu trabalho é muito artístico, é diferenciado mesmo. Sim. Como é que nasceu essa fotógrafa? Foi algo muito incrível da vida, porque eu vim de uma família onde todos os familiares sempre trabalharam em fábrica de calçado. Então eu tinha certeza que eu iria para esse mundo. Eu sou filha única, criada por uma mãe solteira. Nossa. E meu pai não teve convívio nenhum comigo, então eu não tinha uma referência do que ser na vida. Eu nunca tive, a minha mãe não teve um ensino para me dizer, você vai estudar, você vai fazer. A única regra que ela me passou é, você precisa trabalhar. Então, eu fui correr. Pagar as contas. Eu fui correr atrás de um trabalho. E eu fui. É uma coisa engraçada que ali na minha cidade, tinha uma fábrica com o mesmo sobrenome que o meu. E eu fui direto lá. Pensei, né? Deve ser da família, vou lá, eles vão me dar emprego. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu perguntei, tem vaga para passar cola num sapato? Porque era o que empregavam jovens. Não tem. E eu olhei, fui em outra fábrica, em outra, eu pensei, e agora? Aí peguei uma cartinha de estágio, 17 anos de idade, que estava escrito assim, estúdio fotográfico. Daí eu olhei, que é isso? Mas o que eu vou fazer ali, meu Deus? Fui lá, a função era trabalhar no caixa. Aí eu fui no caixa, eu péssima em matemática, né? Todas as pessoas que entravam dentro daquele estúdio passavam por mim no caixa. E eu, como queria agradar todo mundo, eu ficava fazendo assim. Todo mundo. E eu pensei, eu tenho que ser simpática, é a lei da vida, tem que ser alegre. E eu era alegre. Essa alegria me fez entrar para dentro do estúdio. Porque no momento que a assistente não veio num sábado trabalhar, a fotógrafa precisou de alguém que fizesse as crianças dar risada. E aí convidaram quem para entrar no estúdio? Eu, que era a palhaça. E eu entrei no estúdio e eu olhei aquelas luzes e eu olhei aqueles cenários e eu... Que é isso? E eu olhei aquelas câmeras e eu... Nossa, que legal! Eu vou aprender isso. E, gente, eu levei muito tempo para conseguir aprender, porque era muito difícil. É bem diferente de hoje também, né? Era uma época de filme, então tu não podia errar. Era um clique certeiro. Então, tu tinha que aprender tudo. A fazer a direção nas pessoas, as pessoas tinham que ficar natural na foto, não podia ser dura. Então, como é que fazer isso? Eu era toda reprimida, toda quietinha. Então, eu tive que aprender a me desenvolver como pessoa. E muito jovem ainda. Então, eu não sabia nada da vida. Não sabia dirigir ninguém, não sabia conversar. Eu estava com 17 anos quando eu comecei. E quando eu aprendi de fato, eu tinha já 19. E eu levei uma surra para aprender. Porque eu achava que era só clicar. Muitos acham que é só clicar.
mas tu precisa entender a mente humana para tu se comunicar, porque muitas pessoas vêm para fotografar, elas estão doentes, elas estão tristes, elas usam a fotografia para elevar a autoestima, elas precisam daquele momento. Aí é uma gestante que está grávida, que não está muito legal, ela está inchada, ela não está naquele momento de autoestima lá em cima, ela está feliz pela gravidez, mas ela não está se sentindo linda. Tu precisa fazer ela se amar? Precisa fazer ela enxergar. Então, o fotógrafo não é só um fotógrafo, ele naquele momento, é um restaurador da autoestima, Uau. Ele cria uma memória. Então, é muita coisa que eu tinha que aprender. E eu pensei, meu Deus, então tá, vamos lá. E quanto mais difícil foi ficando, mais eu fui gostando. E eu fui gostando a tal ponto que um dia eu cheguei na dona daquele estúdio e disse, eu vou abrir o meu estúdio. Porque eu quero criar os meus cenários. Porque eu quero fazer do meu jeito. Eu não sabia o que era empreender. Empreender agora, gente, tu abre um Instagram, bota a cara e faz. Empreender, lá em 2008, tu tinha que ter uma loja, tu tinha que ter uma vitrine, tu tinha que conhecer pessoas, e eu pensei, eu vou igual. E eu pensei, nossa... E era muito caro, né? Era mais burocrático. Imagina. Muito. Acho que 2008 já tinha MEI, não tinha MEI ainda, né? Não. E eu já tinha que fazer CNPJ, daí... Eu já tinha que vir em alvará. Pois é, pra tu começar uma loja, né? Tu tinha que ter tudo uma estrutura. Eu tinha 21 anos de idade, eu tinha que entrar nos lugares que os adultos olhavam, tipo, quem é tu? Vai fazer? Eu não disse o ditado, quem é tu na fila do pão, né? Eu olhei, eu sou empresária, nossa, muito legal. Assim, né? Eu pensei, eu tenho que encarar isso como uma adulta, eu sou adulta. E aí eu pensei, meu Deus, eu aqui dentro de mim tava assim, ó. Aí eu ligava pro Sebrae, me ajuda. Eu ligava para as pessoas, como é que faz para fazer caixa? Como é que faz? E o fluxo, o que é fluxo? Eu não sabia nada. E Mas eu fui. Tu tinha uma câmera? Eu tinha a câmera e um sonho. E esse sonho era muito da imaginação, porque quando eu era criança, eu me lembro que eu brincava muito e acreditava nas princesas, nos príncipes, o programa da Xuxa, o Xuxa Park. Eu pegava o microfone na mão e ficava dentro de casa falando, um dia eu vou nesse programa mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para toda a minha família. Olha aí. E eu imaginava eu num palco, eu sendo artista, mas eu pensei, minha voz é feia? Não vou poder ser cantora? Ok, você é artista de novela, mas eu não sou muito boa para encenar. Então eu virei artista. A insistência em ser artista, eu virei fotógrafa. E aí ali a fotografia é arte. Ela cria memórias, mas ela é arte. A gente olha para uma luz, a gente já imagina uma foto, a gente já olha para uma pessoa que diz assim, eu não me gosto, eu não sou fotogênico. Daí tu quer pegar aquela pessoa e provar para ela que ela é linda, porque todos somos lindos. É tudo ângulo e luz. Verdade. E eu fui insistindo. Eu fui colocando minhas ideias, eu fui criando cores para as fotos, eu fui idealizando o meu negócio no meio do desafio de empreender. E eu fui acreditando cada vez que eu ia conseguir. E o desafio foi ficando cada vez maior. E aí eu fui me perdendo de algumas coisas. De um valor muito importante. Deus. Porque eu fui me jogando no mundo. E fui entendendo que tudo era a lei da atração, tudo era a força do meu braço, o universo, e eu consigo, eu posso, eu só tenho que forçar minha mente. E aí, logo passou os anos, eu estava dizendo para os amigos, eu não acredito em Deus, porque Deus não existe, porque é eu que faço, não é ele, por que eu vou dar crédito? E eu fui tão a fundo nesse pensamento que eu esqueci totalmente de Deus. E aí eu fui passando os anos e eu fui conquistando tantas coisas, eu fui crescendo e declarando cada dia mais ser ateia. Então, até o final ali de 2022, eu me declarei oficialmente para amigos que Deus era um marketing que fizeram, que a Bíblia... Tipo, eu cheguei a comparar com a Coca-Cola, tipo assim... alguém inventou Coca-Cola e tá há anos ali falando. Eu falava isso bem irônica ainda, bem debochada. Eu era assim. E eu olhava para as pessoas e dizia, nossa, o Big Bang é certo. O quê? Como assim essas coisas? A Bíblia? O que é isso? Meu Deus, alguém escreveu a Bíblia. Como que alguém acredita nesse livro?
Eu me declarei nesse posicionamento, mas tem muitas pessoas que vivem assim, sem se declarar, né? Então, eu vou dizer assim, o pai, eu me sinto como aquela ovelha lá, sabe a ovelhinha que se perdeu? Porque o pai nunca abandona. Uau. Ele nunca abandona um filho. Então, hoje eu sinto que ele foi lá me resgatar. Naquele momento que eu, tipo assim, não quero saber de ti, ele foi lá e resgatou. Eu sinto que eu tava num campo, sozinha. Eu sou boa. Eu sou suficiente. Eu vou ter tudo. Eu vou ser incrível. E eu fiquei sozinha ali, olhando para os lados. Cadê as irmãs? Cadê os irmãos? Quem é o pai? Quem criou? Por que eu tô aqui? Eu comecei a despertar em 2022. E isso tudo ainda sozinha também. Eu tinha um relacionamento. Mas eu vivia sozinha nesse relacionamento, porque eu tinha sonhos e eu era... Hoje eu digo assim, eu era o homem do relacionamento, porque eu que provia o lar, eu que fazia as ideias, eu que fazia tudo acontecer ali dentro. Sozinho. Então eu vivi sozinha muita coisa, a tristeza, as dificuldades. Eu tinha um parceiro que, estava do meu lado, mas não sonhava comigo, não idealizava comigo, não andava comigo. Inclusive, quando ele decidiu que não queria andar muito, ele traiu. Então, eu sofri até a traição e eu fui sofrendo tudo isso sozinha, quietinha, e foi explodindo dentro de mim algo. E eu ia nos eventos, eu ia fotografar as pessoas, eu fotografava, eu sorria, dentro de casa eu chorava. E aí vem aquela história do vazio existencial. Eu pensei, que tal de vazio é esse? Pai, mas eu tô cheia de dinheiro. Ué, não seria incrível estar feliz? Tô viajando, tô comprando. O que aconteceu? Por que eu tô chorando na hora de dormir? Por que eu tô triste? Por que tá triste? Se as pessoas não estão correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro, as pessoas não estão correndo atrás do carrão, da mansão, daquele Instagram lindo que tu posta que, eu tô aqui, tô fazendo isso, olha, minha vida é perfeita. Por que estou triste? Não sabia responder. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas começou a vir algo dentro de mim. Começou a queimar alguma coisa em 2022. E foi assim, bem pós-pandemia ali, quando estava se encerrando a pandemia. Logo quando acabou. Porque a pandemia foi onde eu mais trabalhei, foi onde eu me declarei ateia. No momento que eu me declarei ateia ali na pandemia, eu comecei a sentir esse vazio. Um vazio assim, de eu não saber mais quem eu era. Mas para todo mundo eu era alegre, feliz, eu ria, eu sorria e eu falava assim, meu Deus, eu me amo. Nossa, eu vou ali naquele site que diz que tem roupa linda para quem tá gordo, eu comprava aquelas roupas e estava bem vestida. Porque aquela blogueira famosa falou que tem que ter poltrona de avião maior. Isso aí, porque tem que aceitar. Onde se viu? E eu fui na aceitação. Vai criando umas bengalas, né? E aí eu olhava assim, eu não tô conseguindo botar o tênis. Mas eu deixo aberto, boto o pé dentro. Não consigo caminhar. A gente vai criando, né, tampando o sol com a peneira, né? Eu fui fazendo isso todo dia e eu não me dei por conta. Eu tava cega. E eu fui fazendo, fui arranjando desculpa pra tudo. Mas não queria me olhar. Eu não me enxerguei, eu não enxergava, eu não tinha espelho, e isso é real. O espelho que eu tinha em casa era um redondinho onde eu só olhava pro meu rosto. Se vocês olhar o meu Instagram e voltar no tempo, eu fiz isso. Eu voltei no tempo e vi que as minhas postagens eram tudo de rosto. Eu não mostrava o meu corpo inteiro, eu não tinha o espelho grande em casa, eu não me olhava em vitrine, eu não ia provar roupa, eu fazia tudo para não me ver. Então eu fazia tudo para os outros. Vamos sair? Eu dava presente, eu era o de convite social, a melhor pessoa para conviver, eu estava sempre feliz. Eu fazia tudo isso, mas eu queria me esconder, eu me escondia, mas eu ficava aqui na minha pose. Todo mundo te conhecia, menos você. E aí, quando eu fui me conhecer, minha nossa, gente, vocês têm ideia que eu falo assim hoje, o tu virar a chave e tu tirar essa cegueira, essas vedas dos olhos, eu levei um susto. Porque eu pensei, o que eu fiz até aqui? Meu Deus, eu tava valorizando o quê? E foi tão chocante que eu quase não queria mais viver.
Porque quando eu enxerguei o que eu estava fazendo na minha vida, eu não tinha força para aguentar a mudança. Porque eu vi que sabe o que eu falei antes, que eu lutei para aprender a fotografar? Eu tinha que aprender a mudar a minha vida. Eu tinha que aprender a me enxergar de novo. Quem eu sou agora? O que eu gosto, afinal? Meu Deus. Mas eu não tinha Deus. Então, Deus era o que eu não tinha e era o que eu precisava e não sabia. E ali, daí chega lá, aqui nesse vídeo do Eu Cansei, foi quando eu subi naquela balança, eu olhei, meu Deus, falta 17 quilos para eu chegar em 200. Tem algo errado aqui. E aí eu percebi, isso não é aceitação. Isso não é sobre ser uma pessoa posicionada e feliz. Isso é uma mentira que eu criei. Eu criei um personagem fictício, eu me fiz de feliz o tempo inteiro, eu enganei a mim mesma e ao mundo. Isso tá errado? E agora? Tu sabe o momento que tu começou a entrar nesse ciclo? O que aconteceu? Que tu começou a ganhar peso, que tu começou a... Porque até então, pelo que eu entendi, tu era uma pessoa com peso ideal ali, um peso adequado, e foi ganhando ao longo da tua vida, tu foi construindo... Eu identifiquei por terapias, né, que muito vem da infância. Porque eu tive uma infância muito... Realmente, faltou muitos recursos. E a falta me fez eu compensar na fase adulta. E tu é filha de mãe? Solteira. Só era eu e minha mãe. Então, com 8 anos de idade, eu tinha que fazer comida. E a minha mãe comprava um pedaço de carne assim e fatiava. Fatiava ali aquela carne para durar uma semana inteira. E aí, na hora de servir o prato, era um pedaço para mim e um para ela. E eu sempre queria comer mais um e não tinha. E eu queria comer bolo e não tinha. Minha mãe não sabia fazer e não tinha dinheiro para comprar nem farinha. E eu queria comer doce. Eu me lembro que eu conheci o leite condensado com 12 anos de idade, na casa de uma amiga que tinha tudo na geladeira. E eu vi sucrilhos, eu vi leite condensado e eu fiquei assim, eu quero isso. Eu quero isso. Eu acho que o poder de querer aquilo foi me levar lá na fase adulta, no primeiro salário, eu fui comprar M&M's, leite condensado, e eu não parei mais. Tu vê, né, quando tu começa a ganhar dinheiro, o dinheiro, querendo ou não, ele expande aquilo que tu tem. Então, a gente é a consequência da criança que a gente foi. Então, ou seja, tu se criou naquela escassez e quando tu começou a ganhar dinheiro, empreender, a tua alma começou a botar, agora tu pode. Agora vamos suprir aquela carência que tu tinha quando era nova. Exatamente. E eu fui suprindo. E o teu pai, ele faleceu? Ele faleceu logo quando eu abri meu estúdio, ele faleceu. Mas tu teve então um relacionamento com o teu pai? Bem pouco. Então, isso também foi algo que eu sempre falo. É muito difícil ser criada só por mãe, porque a ausência do homem em casa é fundamental, os valores, os princípios, o dizer, filha, não faça isso. O destino, né? O pai dá destino. O mesmo ver Deus como um pai, a falta de paternidade, ela contribui muito para ti dizer assim, pô, eu não tenho como acreditar num pai. Talvez a minha falta de acreditar em Deus é porque eu não tive pai, então a falta de ter um pai físico aqui me fez não acreditar em Deus, porque como que... Tu não sabia como era se relacionar com um pai. E na mente tu pensa assim, mas Deus, imagina se Deus é igual ao meu pai. Aí tu começa a se afastar. E eu imaginava Deus como um julgador, porque na minha mente as pessoas ficavam doentes. Se Deus é Deus, como que as pessoas estão doentes? Eu não tinha ideia sobre... Eu achava que Deus não podia deixar essas coisas acontecer. Então eu criei uma coisa assim, não gosto de ti. Uma resistência, eu não quero saber de ti. E aí eu fui tirando da minha vida, porque então a escassez de pai, escassez de alimento, mas aí eu tive uma coisa muito de fartura na minha infância, que era alegria. A minha mãe brincava muito comigo, então hoje eu sou alegre, hoje eu sou aquela pessoa que se tu me convida para brincar, eu vou brincar, eu adoro acionar esse botãozinho em mim, e isso fez toda a diferença na minha vida até agora. As pessoas levam a vida de uma forma tão séria, que quando eu decidi virar minha chave, eu tive que acionar minha alegria máxima. Eu tive que acreditar que eu ia voltar a ser uma princesa. Eu tive que acionar o imaginário para acessar outra mente. Tirar a seriedade do problema, tirar o foco do problema e ir para a imaginação. Porque o mundo dizia assim, sem bariátrica tu não vai emagrecer, sem remédio tu não vai, ninguém consegue perder o que tu quer. Tu quer perder 100 quilos assim? Capaz?
O quê? Não tem como. Então, o mundo te faz acreditar nessas Isso. coisas. E aí, como eu não tinha conhecimento de fé nem de Jesus, eu me agarrei à minha imaginação. Eu me agarrei a lá as princesas da Disney, que a Cinderela perdeu o sapatinho e casou, né? Virou o que ela virou, o ícone. A Bela e a Fera, a Vera se transformou, sabe? Então, eu acreditava nisso. Até entender que a imaginação é uma ligação com a fé. A fé é pelo tu imaginar algo tão impossível se tornar realidade. O mover montanhas é real, porque quando eu vi que, nossa, tudo é por fé, eu preciso ter muito mais disso. Muito mais. Então, como que faz para ter mais fé? É tu parar de imaginar as coisas do mundo. Tu começa a imaginar que Jesus está aqui do teu lado, e ele está dizendo, filha, come mais proteína, toma mais água. Ele está falando comigo, eu ouço ele falar, eu acredito, minha fé. E esse ponto me levou a acreditar que eu poderia gostar de treinar, que eu poderia gostar de emagrecer, que tinha que gostar de fazer aquilo, porque se tu não gosta, tu não vai fazer. Se tu não aprender a amar, tu não vai querer fazer nada. Não adianta fazer por obrigação. Não adianta tu se colocar numa academia e dizer, eu vou treinar. Se tu chega lá assim, ai, como isso aqui é chato. Não, tu tem que chegar lá, eu vou ser musculosa, eu vou ser mais forte, eu vou dominar tudo esses treinos aqui. Quando tu bota isso dentro de ti, tu diz que tu é um incrível Hulk, tu vai ser. É a tua crença, é a tua fé. E eu acionei isso em mim sem conhecer Jesus. Eu já acionava isso antes, quando eu nem acreditava em Deus. O teu processo na academia, então, ele vem antes de Jesus ainda. Vem antes de Jesus. Jesus, eu fiz uma coisa muito ousada, né? Sem ter o conhecimento. Porque quando eu fiz ali o exame de sangue e eu vi, eu imaginei assim, eu sabia que eu estava cansada e eu sabia que era do peso, mas eu não queria olhar. Então eu fiz o exame de sangue e eu pensei, olha que eu tive, o pensamento que eu tive, espero que eu esteja doente. Porque se eu estiver doente, eu vou ter que mudar. As pessoas fazem isso todos os dias. Eu espero estar doente para mudar. Eu espero alguém dizer que não me ama mais para eu tomar uma atitude. Eu espero por fulana, por Beltrano para tomar decisão. Então eu esperava ficar doente. E eu cheguei lá, a médica olhou, tu não tem nenhum problema no teu sangue. Eu olhei sério, só falta de vitamina D. Por isso tá cansada. Mas ela olhou pra mim bem nos meus olhos e perguntou, quanto tá pesando? Eu não sei, então vai lá te pesar. E aí eu fui naquela salinha bem assim, ó. Ai, eu tô saudável, meu Deus, olha só, eu sou saudável. E aí eu vi o peso. Eu tinha mobilidade bem ruim, mas eu tinha. E aí eu me pesei, ali eu tive um despertar. Mas sabe quando que foi que eu chamei Deus? Quando eu fui passar o Réveillon. E aí no Réveillon, eu falo isso porque isso é muito incrível para mim. Deus não vai se revelar para ti com uma coisa desse tamanho. Para mim foi com uma peça de roupa. Então eu me senti no Réveillon muito péssima, porque eu sempre me vesti de preto. Fotógrafo se veste de preto, mas eu me vestia de preto todos os dias porque eu queria me esconder. E aí eu passei a virada de ano, todas as amigas coloridas, com roupas leves, e eu tinha que botar um vestido preto, que é o que eu tinha. Só que detalhe, ele tinha tamanho G8, ele era enorme e não fechou. Era de botão, não fechou. Eu olhei, meu Deus, não fechou. Eu tô muito grande. Será que ninguém me disse que eu tava grande? E eu comecei a ficar assim, ó. Naquele momento eu enxerguei o meu tamanho. É nessas horas que eu vejo como a humanidade ela é cruel. Sabe por quê? Talvez tu tinha muitas pessoas que diziam assim, ai, Bárbara, como tu é linda. Ai, tu é querida, tu é uma pessoa especial. Fofinha. Ai, fofinha. Ai, é tipo muito querido demais, sabe? Eu digo assim, eu tenho um problema que eu não acho um problema assim. Às vezes eu controlo, porque eu sou um pouco sincero demais, às vezes. Mas, tipo assim, eu amo a verdade. Sabe? Eu amo a verdade. Eu já tive muito problema com a mentira. Há muito tempo atrás, assim. E um dia, Jesus me encontrou
no meio do caminho, assim, disse, cara, tem que parar de contar essas histórias. Tu tem que parar de fazer essas coisas. E eu disse, se eu parar de contar a história, eu paro de vender. E Jesus disse assim pra mim, não, tu não precisa parar de vender pra parar de contar essas histórias. Tu tem histórias incríveis, reais. A venda, ela é algo extraordinário. E foi aí que eu comecei a estudar algumas pessoas de PNL, algumas coisas assim, pra mudar a minha mentalidade. Porque ela tem algo que é muito sabotador, que é olhar para as coisas e achar um jeito fácil de fazer, né? E aí um dia eu escutei alguém falando, né, que o Bill Gates disse assim, eu amo as pessoas preguiçosas, porque elas sempre vão achar um jeito mais fácil, mais rápido e mais barato de fazer as coisas. E eu disse, cara, eu sou um preguiçoso. E, cara, eu achava um jeito rápido, fácil de fazer as coisas e barato e até ter condições de fazer isso. Eu sou assim, não sou preguiçoso, mas eu sou muito assim, cara, eu quero fazer tal coisa, eu vou lá, eu vou mobilizando. Só que eu disse assim, cara, eu sou esse cara, como é que eu vou parar agora? As histórias me facilitavam muitas coisas, sabe? Eu chegava no ambiente, todo mundo gostava de ouvir história. E eu tinha uma facilidade pra entrar no ambiente e contar uma história e todo mundo dá risada e todo mundo... Só que chegou num momento que o Senhor começou a ficar chateado comigo, assim, que veio na minha alma, assim, aquele conflito veio assim, e eu fiz um propósito, um dia dentro do carro, eu vendia cuia, e eu falei pro amigo meu, cara, eu não vou mais contar história pra vender cuia. E foi a pior venda da história da minha vida de cuia. Cara, eu amava vender, assim, eu chegava... eu criava uma experiência na mente da pessoa, e a pessoa não comprava cuia, ela comprava a experiência, mas era tudo uma história pra ela comprar. Sim. E eu achava que eu era o cara porque eu fazia isso. E as pessoas gostavam disso. Tanto que eu voltava na mesma cidade, elas queriam ouvir mais histórias. Elas pediam. Então foi onde eu disse, cara, eu não quero mais fazer isso, porque eu não posso mais mentir. Exato. E aí a minha filha começou a crescer. E quando a minha filha começou a crescer, tudo que eu dizia pra ela assim, filha, nunca minta. Não mente pro pai. Se tiver que falar alguma coisa, fala sempre a verdade e tal. E eu fui começando a criar... nessa época que eu falei, a Natália devia ter uns 2 anos. Depois dessa época, até uns 6 anos de idade, ela começou a ter entendimento. E quando ela começou a ter entendimento, a visão que ela tinha de um pai que não mentia. E teve uma situação um dia que uma pessoa de um grupo familiar passou por uma situação e aí o filho chegou e falou pra Natália assim, Natália, não acredita nos pais que eles mentem. E ela falou na frente de todo mundo assim, o teu pode mentir pra ti, mas o meu pai não mente. Cara, aquilo me deu um orgulho, uma força assim pra mim continuar nesse propósito, sabe? Então eu não gosto da mentira. Sabe, Júnior? E eu acho que a mentira, ela é cruel, mano. Cruel. E às vezes ela vem repaginada em forma de elogio. Sabe qual é a maior as maiores mentiras, né? Que nem tu falou no passado, tu falava assim, eu sou preguiçoso. Tu comentou ali antes que, eu sou fotógrafo, ou as pessoas dizem assim, eu sou advogado, eu sou um médico. Mas elas não entendem o peso da palavra eu sou. Exatamente. Quem é o eu sou? Deus. Então, Deus é preguiçoso? Não. Deus, ele é uma profissão? Não. Então a gente tem que tirar da nossa mente essa questão, né? E o eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Isso, eu sou amado, eu sou filho, isso que a gente é. Há uns anos atrás eu fiz um treinamento coaching com um mentor, e aí ele me apresentou o eu sou. Ele disse, cara, tu precisa fazer isso. E eu fiz, cara, podem falar o que quiser, assim, tipo, tem muito guru aí, aproveitador oportunista. Mas tem gente muito top que muda a vida de muitas pessoas, porque, cara, é que nem eu falei, a programação neurolinguística. Tu vai mudar a forma de se comunicar, a forma de falar e a forma de expressar. É que nem tu falou, tu começou a delegar coisas pra tua vida, dizer, cara, eu vou lá e eu vou conseguir, eu vou ser a melhor aqui nessa academia, eu vou ser a mais magra, eu vou ser, entendeu? Tu começou a programar a tua mente pra ser melhor. E eu fiz, há anos atrás, eu fiz um treinamento PNL. E hoje eu entendo que quando eu mais precisei, eu acionei o conhecimento. Porque a gente tem uma escolha, ou a gente aceita as circunstâncias e o que as pessoas dizem, me falaram assim, tu vai levar muitos anos pra se curar de um fim de relacionamento. Quem te disse? Não vou, não. Eu que mando neste tempo.
O tempo é de Deus, mas ele não quer uma pessoa se arrastando num sofrimento. Desde quando ele vai querer isso? Quem se posiciona para dizer basta é nós. Deus nos dá ferramentas para a gente aplicar e dizer basta. Hoje tem psicólogo, tem como é que se diz comecei a fazer agora, como é que é o nome? Terapia. Cara, eu achei que eu não precisava, assim. Eu sempre achei. Precisa, eu lido com isso desse jeito, cara, eu fui e foi bem de boa. Eu até olhei assim, pensei, vou ser bem sincero, tá? Eu pensei ali, o cara foi muito bom, psicólogo, até vou indicar aqui, o Dr. Rodrigo. O Rodrigo, psicólogo, e ele foi muito bom, foi muito legal. Só que eu fiquei pensando assim na hora, assim, eu olhei, cara, eu vou tirar de letra isso aqui, porque, tipo, cara, eu sou um cara que eu falo tudo, eu não tenho problema em falar e falar. Só que tudo que eu falei virou contra mim. Cara, eu tô a semana inteira pensando em tudo e vendo como eu sou problema. Porque na hora é despretensioso. Eu recomendo, façam terapia. Cara, eu fiz uma e, tipo, não mudou a minha vida. Não, gente, vai mudar, porque não é miojo. 3 minutos tá pronto. Podia, né? Podia ser só, né? Assim, né? Rapidinho, assim. Não, mas, gente, eu vou dizer pra vocês assim, cara, faça terapia, assim, porque mexeu com a minha mente essa semana, assim. Eu tô a semana inteira dele, me deu uma tarefa, eu tenho que anotar as coisas boas que acontecem todos os dias ou ruins. Algo específico que aconteceu, assim, no decorrer do teu dia. Só que detalhe, às vezes tu diz, cara, meu dia tá normal e tal. E aí tu começa a pensar pra ver o que é bom. Cara, meu dia foi maravilhoso. Aí tu diz, tá, mas não aconteceu nada diferente. Não, mas meu dia foi maravilhoso. Por que ele foi maravilhoso? Aí tu começa a buscar detalhes. Sim. Aí tu vai dizer, cara, isso aqui aconteceu, isso aqui foi legal, isso aqui nem sempre acontece. Tá entendendo? Foi um dia normal. Foi um dia normal, mas ele foi um dia normal feliz. Ele foi um dia normal sem estresse, ele foi um dia normal sem dor de cabeça. Sem precisar correr. Entende? E é nos pequenos detalhes, né? Eu ia te perguntar assim, ver se tu confirma isso. Que nem antes tu pesava 183 e hoje? 115, mais ou menos. Tá, e naquela época tu olhava assim, certamente tu pensava assim, é impossível. Se tu imaginasse que tu ia chegar nisso, tu ia pensar, é impossível, né? Sabe? E aí que eu vejo, e tu me confirma se é verdade. O problema das pessoas é esse, elas vê lá na frente. Mas o segredo é os micro resultados. Tu começou na academia, tu começou a alimentação, eu penso devagar. Que ninguém muda instantaneamente. O meu processo de mudança começou há muitos anos antes. Eu percebi que eu já estava ficando obesa com 22 anos. Eu sempre fui muito magra a infância inteira e a juventude. Aí eu comecei a engordar quando eu comecei a ter a liberdade financeira, porque eu comecei a querer provar tudo. E aí eu comecei a engordar e eu não me preocupava, porque até então estava tudo ok. As pessoas falavam assim, aquela história do falar, ai que fofinha, que simpática. E o fofinho e simpático, quando eu já estava com quase 200 quilos, as pessoas olhavam, você é tão fofinha e simpática. Nunca alguém chegou e disse, tu não acha que tu precisa emagrecer? Porque as pessoas, existe uma coisa no mundo, se eu falar algo vão ofender, vão se ofender. Mas a pessoa tá morrendo e tu não vai falar, sabe? E até onde o ser humano vai ficar nessa historinha de não vou falar, não pode ouvir. Meu Deus, quem ouve uma coisa assim vai se ofender, tu não pode invadir a vida do outro, tu tem que deixar o espaço deixa que desperte sozinho. Há pouco tempo atrás, um amigo faleceu de obesidade. Ele ficou a vida inteira em mais de 200 quilos. E as pessoas tratavam ele assim, cara, ele é muito querido, muito simpático. Ninguém dorme com ele. E ele lá naquela fila do SUS que nunca saía tal da bariátrica. E tava lá anos naquela fila. Ninguém se importou em dizer, cara, precisa de ajuda? Nem a família se importou de sei lá, vamos junto. Aceitavam que ele era querido e simpático e ele foi indo. Quando ele conseguiu fazer a bariátrica, ele emagreceu 70 quilos, se eu não me engano. Mas ele teve tantas coisas ruins depois que ele infartou. E eu pensei, poxa, agora que o cara chegou nesse peso, o cara morre. Aí eu pensei assim, por que ninguém olhou e disse? Por que ninguém teve coragem de fazer nada? E eu me senti assim, ninguém é culpado pela minha escolha, por eu ter chegado onde eu cheguei.
Eu sou responsável por isso. Mas somos seres humanos que temos que nos unir em amor. E cadê a união em amor? Quando tu passa a dizer assim, eu não vou falar nada pro fulano porque vai ficar ofendido. Que fique ofendido, mas ouça uma verdade. Não gostou de mim? Tchau. Tudo bem. Mas, gente, eu não posso Mas deixar... vai ficar na mente dele. Vai ficar... Alguém tem que cutucar uma pessoa e dizer, cara, para de usar droga, cara, para de beber, para de idolatrar dinheiro, para... Ah, não gostei. Tudo bem. A meu posicionamento, sendo filha de Deus, é não ficar quieta. Por isso que tu precisa colocar pra fora, principalmente na internet. Exatamente. Principalmente as pessoas próximas. Mas talvez alguém do outro lado do mundo não tenha um amigo que falaria isso. Meu trabalho hoje, ele constitui muito forte, assim, na formação da comunicação das pessoas, né? Eu ajudo as pessoas a se comunicarem através do vídeo, né? Tu nunca gravou um vídeo, eu vou te ajudar. Tem um método que eu vou ajudar você a gravar um vídeo, a gente vai escrever um texto, um roteiro, vai te preparar, vai indo aos poucos, vai evoluindo e tudo mais. E a primeira coisa que as pessoas chegam pra mim e me dizem assim, eu não nasci pra falar. E eu respondo, se tu não tivesse nascido pra falar, pra comunicar, Deus não tinha te dado uma voz. Exatamente. Tá entendendo? Então... E contigo elas começam a falar, né? E começa a falar. E justamente as pessoas não, que e estão gostam, próximas... E gostam de falar, e daí elas começam a evoluir, elas veem que elas ficam legal no vídeo. Sabe por quê, né? Porque elas andam com pessoas que fazem, não, mas tu não consegue, eu te conheço desde porque tu nunca falou, quem é tu pra falar? Isso é outra mentalidade que a gente tem que mudar, e quando eu percebi isso, é real. Com quem tu anda, é o que tu vai ser, e deu. Anda com pessoas que reclamam o tempo inteiro, que ficam falando assim, tu viu o noticiário, o fulano morreu, aconteceu outra coisa, ih, não tá vendendo, a economia tá ruim. Tu fica assim, ai, é verdade. Eu não ando com esse tipo de pessoa. Esses dias me xingaram, né, porque a pessoa tá falando de gasolina, não sei o que, eu disse, cara, eu não olho o preço da gasolina. Eu tirei até minha TV dentro de casa, uma das coisas que... Quando eu decidi seguir Jesus... Faz anos que a gente só... Tipo, a gente tem os streaming ali, eu não assisto notícia. Sim, quando eu decidi seguir Jesus, eu olhei para aquilo ali, eu pensei, eu não vou perder mais meu tempo aqui. É isso aí. Eu tirei a TV, eu tirei mesmo, eu dei para minha mãe a TV, a minha sala, eu tirei aquela sala lá, porque daí eu quis fazer um estúdio, e eu tirei Netflix, eu tirei tudo, o YouTube, eu tirei todas essas redes que eu perdia tempo. E comecei a apreciar o silêncio. Sentar e ficar quietinha e ouvir a voz de Deus. E ler um Simples. Ler um livro, ler a Bíblia, treinar, caminhar, escutar uma boa música e desconectar do mundo e me conectar com Ele diretamente. Isso não é... Tu não tem que fazer isso de vez em quando, não tem que fazer isso na rotina. Esses dias eu falei para uma amiga, tu estabeleceu uma rotina incrível de vida. Às 5 da manhã eu acordo, das 5 às 5:30 eu vou conversar com Deus. Das 5:30 às 6 eu vou começar a minha vida. Deus não é de rotina, esse tipo de... Deus quer o tempo inteiro. É isso. Tu tem que parar, no meio da tarde, eu vou conversar com Deus nesse momento. Daí as pessoas não param. Um dia eu perguntei para um amigo meu, quanto tempo tu ora, cara? Uns perguntas religiosas há muito tempo atrás. Um amigo meu, Ageu. Ele disse, cara, não sei. 1 hora, 2 horas? Não, acho que não. Eu disse, cara, eu não sei quanto tempo eu oro. Eu só sei que eu não consigo ficar 5 minutos longe sem falar com Deus. E nem eu tô trabalhando, meu pensamento tá nele. Eu tô fazendo tal coisa, meu pensamento tá nele. Eu disse, cara... Uau, eu quero isso. As pessoas me criticaram muitas vezes. Ai, tu tá vivendo o primeiro amor. E aí quem criticou é um cristão que tá morno. Aí eu olho assim... Não, tá morto. Morto, né? Porque eu disse assim, isso aqui não é primeiro amor, isso aqui é único. Eu mantenho essa chama acesa todo dia. Eu não sabia como se fazia oração. Eu converso com Deus o tempo inteiro do meu jeito. Eu saio pra rua, eu converso. E ele conversa comigo. E eu e o Espírito Santo, nós somos amigos. A gente se trata com intimidade. As pessoas olham, ela tá louca? Mas deixa, eu tô vendo uma loucura e essa loucura tá me fazendo ser uma pessoa filha de Deus. Essa loucura tá me levando para uma evolução do ser. Sabe que eu passei vários... Desculpa, pode falar. Não, fala. É que eu falo demais também. Eu gosto de falar. Mas sabe que eu enfrentei vários problemas e a gente sempre enfrenta. E uma das coisas que eu aprendi nessa do sempre falar com Deus é quando tá ruim, cara, eu brigo com Deus. Eu entro no carro sozinho às vezes e pego a estrada e desligo o louvor, desligo tudo e começo. Pega a RS, eu gosto muito de pegar a RS e vou, às vezes, a Campo Bom, a Parobé,
dá uma esparecida, só eu vou lá. E aí? Por que tá acontecendo isso? O que tu tá esperando de mim? O que tu quer de mim? Eu digo assim, pô, tu é meu pai. Se não puder ter acesso a você e perguntar o que tá acontecendo de errado, o que eu tô fazendo de errado, qual é o caminho, tu me deu uma palavra, por que essa palavra não tá... Eu tô desobedecendo, me avisa, eu não quero desobedecer, eu não quero ser esse filho rebelde, mas me diz, me mostra o caminho. E cara, é louco, que quando tu para e tu faz isso assim, e é num momento difícil, e as pessoas acham que a gente às vezes vai procurar Deus só no momento fácil. É que nem a depressão não tem cara, gente. Tu olha pra uma pessoa sorrindo, às vezes ela tá depressiva e tu tá ali, ai, mas é tão querido, tão bonito, tão lindo, e tá depressivo, não, entendeu? Dentro, ninguém dorme contigo. Exatamente. Entendeu? Só quem dorme contigo, tá do teu lado, sabe o que tu passou, sabe o que tu enfrentou. Sabe que eu vejo a questão de, que você estava falando, o que impõe isso pra gente é a religião. Não tô falando de católico, evangélico, mas a religião te impõe assim, não, tu só pode falar com Deus quando tu tiver de joelhos. Ou tu só pode, só se tu for um pastor, entendeu? Ela começa a estipular coisas e a gente acaba se afastando e não vivendo esses momentos por causa disso. E como era nos tempos antigos, né? O povo só falava com Deus através do sacerdote. Tinha que ter um sumo sacerdote, alguém que tem todo um ritual, um culto, entrar no ato. Só que quando Jesus morreu, o véu rasgou. E ele nos devolveu o livre acesso ao relacionamento, sabe? E isso eu tenho claro pra mim. Quando alguém vem falar alguma coisa pra mim, cara, eu digo assim, cara, o véu rasgou. Eu não vou pedir pra ninguém, eu vou pedir pra Deus. Eu tenho, todo dia, eu acordo, bom dia, Jesus, eu te amo, meu Deus, bora treinar. Dele, aquela vozinha suave, bora, minha filha, papai, hoje eu quero erguer mais carga, hoje eu quero eu peço tudo pra ele. Eu pergunto, que roupa eu visto? O que tu quer que eu coma? Como que tu quer que eu fale? Uau. Eu vou lá hoje, tu quer que eu fale, mas de que jeito? E é assim, eu não sabia que era assim. Ninguém me disse, ó, pra tu falar com Jesus tem que ser assim. Então eu fui falando do jeito que eu achei que tinha que falar, e desde o começo, quando eu decidi, porque é uma decisão, eu decidi voltar, a ovelha que decidiu voltar ao Pai, eu já chamei de Pai. Eu não sabia se chamava ou não. Para mim, Deus é pai. Deus não é Deus. Deus é meu pai. Então, como eu sei que sou filha, eu sempre chamo de papai. E eu voltei a viver com meu papai. E esses dias eu estava até num retiro e eu conversando com uma pessoa lá, com uma mulher. E ela perguntou, nossa, mas teu pai deve ser muito incrível. Tu não para de falar dele. Eu olhei, eu vi que ela não entendeu. Aí eu disse, tu sabe que o pai que eu falo é Deus? É o teu pai também? E ela ficou assim, chocada. Eu nunca chamei Deus de papai. Uau. Como assim? As pessoas não... Elas entendem que para Deus eu falo tal coisa. Para Deus é tal jeito que eu tenho que me referir. Não tem isso. Ele quer tua intimidade, ele quer tua verdade, ele quer que tu chegue e diga, ó, hoje eu pequei e o que eu faço para não pecar mais? Ele quer ouvir de ti a verdade, de tipo, olha só, eu tive um pensamento feio sobre tal pessoa. Ele quer ouvir a verdade de quem você é. Tu não tem que falar para as pessoas, tu não tem que provar nada para ninguém. Mas tu tem que todo dia você chegar lá no teu íntimo e dizer, olha, hoje eu acho que eu fui meio irônica demais. Eu acho que hoje eu falei coisa errada para a pessoa. O que o senhor acha? E assim, e ele foi me moldando dentro de casa porque eu moro sozinha. Então, antes de eu chegar numa igreja e entrar numa igreja, eu já comecei a ser moldada dentro de casa. E primeiro que eu encontrei Jesus dentro de casa. Eu não encontrei Jesus numa igreja e nem na boca de ninguém. Eu tive que aceitar que eu precisava ser salva. Porque lá no ano novo, quando eu chamei Deus, eu falei assim, Deus, se tu existe, tu me dá força e determinação para mudar minha vida. Quando eu fiz esse pedido, eu nem sabia o que estava falando, mas eu falei. E daí como é que começou no próximo dia, no outro dia, no primeiro do ano? Primeiro do ano eu já senti que eu vou perder 100 quilos. Como não 2023, sei. Janeiro de 2023. Vou perder 100 quilos. Eu botei assim, vou criar uma meta de vida agora. Eu vou perder 100 quilos. Como não sei. Mas não vou fazer bariátrica. Primeiro que bariátrica não ia dar para fazer assim. Como eu queria perder 100 quilos, eu queria rápido, né? Na minha cabeça ia ser rápido. Eu não vou conseguir fazer bariátrica e também não quero fazer isso. E não vou tomar remédio. Eu vou perder.
E aí eu botei isso na cabeça no primeiro do ano e segui os próximos dias. Dia 9 de janeiro eu comecei minha reeducação alimentar. Eu fui várias vezes nutricionista. Então eu disse, eu não vou nem em nutricionista algum. Eu vou fazer sozinha. Porque a gente sabe o que não pode comer. E eu pensei, eu vou seguir a minha ideologia sozinha. É louco isso? É louco, mas eu vou fazer. Porque todas as vezes que eu fui em nutricionista, toda vez que eu comecei uma dietinha aqui, outra ali, eu não continuava, eu não passava de um mês. Eu nunca passei nada de um mês. Porque eu era imediatista. Eu queria emagrecer em um mês, eu queria mostrar para as pessoas que eu era boa. Ficou quantos anos engordando? Exatamente. É uma decisão, né? Eu acho que isso muda tudo. Só que daí eu decidi fazer o caminho totalmente ao contrário. Eu vou ficar, em silêncio. Ninguém vai saber do meu projeto de perder 100 quilos. Gente, vocês entendem que Deus estava ali já? Ele me isolou. Ele colocou uma proteção e me fechou. Porque ninguém soube de eu fazer a dieta. Ninguém via. E naquele ano de 2023, eu só fui aparecendo no Instagram, mostrando o meu corpo no final do ano. Porque eu só postava rostinho. Nossa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Ah, mas e o povo que ia tirar foto contigo, ele não vinha essa diferença? Ninguém via. Porque é tudo natural do dia a dia, a pessoa não repara. Eu percebo, hoje eu tenho certeza que Deus foi tão cuidadoso que ele não queria que eu perdesse o foco. Ele não queria que o mundo olhasse e dissesse, tu tá de dieta. As pessoas vêm lá, tu diz que tu tá de dieta, delas ficam, que legal, parabéns. Um mês depois elas te vê comendo um X. Elas, tu não tava de dieta. Sabe o que acontece quando uma pessoa fala isso? Geralmente é alguém que tá pesado. Sabe o que acontece quando alguém fala isso? Aciona um gatilho. Uhum. Um gatilho de tipo, nossa, eu sou muito fraco. Eu não consegui manter meu compromisso. Quando aciona um gatilho negativo desse, tu tem dois caminhos. E normalmente a gente desiste. Porque a gente entende que, realmente eu não sou bom. Realmente eu sou fracassado. E aí a gente aciona aquele gatilho do vitimismo, e vai por esse lado. E eu fazia isso, eu fui várias vezes. Eu ia empolgada, chegava no final do mês, subia na balança. Ué, como que eu não perdi 20 quilos em um mês? Mas como que vai perder 20? Nossa. Por quê? Porque eu tinha que perder 20 para provar para as pessoas. Nós estamos olhando acho que vai fazer uns 10 dias agora. Me corrija se eu estiver errado, Lili. A Lili não tá aqui. E aí a Lili se pesou. Perdi 2 quilos e tal. Eu fui pesado. Eu disse, eu não perdi nenhum. Tu continua? Daí, dessa semana a gente foi de novo e tal. Foi. Aí ontem a gente foi na casa do Gustavo. Tinha uma pizza lá. Tinha hambúrguer. Eu disse, vamos comer. Ele, não sei o quê. Quando a gente começa, daí eu disse, é isso aí, vamos lá, vamos comer e tá tudo certo. E aí a gente foi lá, comeu e tal, daí eu cheguei em casa, hoje de manhã, levantei, fui fazer as correrias, tudo que tinha que fazer. Eu tinha cliente hoje às 7h30 da manhã, cedinho. E daí voltei pra casa meio-dia, daí eu disse, vou tomar um banho agora, tomei um banho, botei a roupa, daí me pesei. Depois do almoço, daí eu botei, diminuiu 2 quilos. Depois do almoço, depois de comer o hambúrguer, depois de comer, entendeu? Só que a gente começou a comer saudável, a gente nem passou pela nutricionista ainda, que a gente vai começar agora com a André, e ela vai fazer uma dieta pra nós 3 e tudo mais, e eu disse pra ela assim, eu não gosto de coisa louca, eu sou um cara que eu gosto de arroz, feijão, comida. Ela disse, é isso aí que tu vai fazer. Comer com comida. E só que tu vai ter hora pra comer as coisas. Daí eu disse, pode comer pão? Ela disse, pode comer pão, tu vai poder comer pão. Só que tu vai comer pão de forma regrada. Ontem a gente até brincou, né, que foi pouco um hambúrguer. Mas, cara, foi bom, Foi bom porque, sim, imagina, se eu tivesse comido mais um hambúrguer que seria o exagero, eu tinha voltado para um peso. Entendeu? Perdi da semana, digamos assim, porque é muito rápido pra te ganhar. Muito. Mas é muito difícil pra te eliminar. E eu sabia disso. Eu sabia que eu já tinha passado por várias dietas. Então eu pensei, eu vou ficar quieta, eu vou olhar o que eu como. E naquele dia eu abri os armários em casa. Olha, era miojo, Coca-Cola, leite condensado, chocolate. Eu olhei, isso aqui é comida de criança. Não.
criança não come isso. Eu pensei, mas que tipo de criança que come essas coisas? Então nem tem, nem é paladar infantil. Eu pensei, gente, eu comia McDonald's na semana, eu comia pizza de manhã, eu comia bolo de manhã cedo quando eu tinha que acordar cedo, eu comia bolo de chocolate e Coca-Cola. E eu tinha essa alimentação, eu tava nem aí, eu tava feliz, sabe? Eu acionei um botão de felicidade com comida e fui. Peguei aquele trem e fui. E aí eu pensei, eu tô perdida. Como é que eu vou comer arroz e feijão se eu nunca comia isso? Comer comida era raro. Eu só comia fast food todo dia. Ok, vamos lá. Eu peguei, fiz um sacolão, juntei tudo, tirei tudo da geladeira, tirei tudo a geladeira ficou um Polo Norte, né? Só tinha gelo. Com pastel de rodoviária, só vento. Qual que é a regra básica? Arroz, feijão, salada, frutas e carne. O que eu posso comer de sobremesa? Fruta. O que eu posso beber? Água. Botei uma lei pra mim. Criei um mural, numerei de 1 a 90 e botei por 90 dias, nada entra nessa boca se não for isso. E isso é lei marcial pra mim agora. Eu tô sozinha e ninguém tá vendo e ninguém sabe. Eu tenho que vencer a mim mesma. Todo dia arrancava o post-it, todo dia. E aí, chegou ali em fevereiro, eu me deparei com uma circunstância que poderia ir tudo a água abaixo. Eu me separei. E eu olhei, puxa, o emocional foi abalado. Esse 2023 já. 2023, o emocional foi abalado. Meu Deus, me separei. Beleza, então lá, vou continuar. Agora é porque vai ser só um tempo, alguma coisa assim. Não, ele estava me traindo. Cheguei no mês de março de 2023, no fundo do poço. Esse lugar que as pessoas falam, eu achava que não existia até eu experimentar. O que é o fundo do poço? É quando tu entra numa tristeza tão profunda, numa depressão tão forte, que tu simplesmente não tem reação. E eu olhei para a geladeira e tinha umas garrafas de vinho, e eu comecei a beber vinho, e eu não comia mais, e a minha dieta foi por água abaixo, e naquele instante eu disse, chega, eu não quero nem beber mais. E comecei. E fotógrafa, se não tem sol, se chove, não sai a campo, né? E, sabe, Deus preparou o cenário perfeito para encontrar Jesus. Porque choveu por 15 dias. Eu fiquei 15 dias em depressão profunda dentro de casa. Todo dia eu pensava em ir embora. E eu planejava isso. Eu só pensava nisso. Porque pensa assim, eu tinha alguém do meu lado que não era tão companheiro, mas era o que eu tinha do lado. Então eu comecei um processo de emagrecimento, eu tinha um suporte ali. De repente eu me vi sozinha. Como que eu vou perder 100 quilos sozinha? Não tem como. As pessoas não vão para academia hoje em dia porque o marido não vai. As pessoas não fazem dieta porque a esposa não quer fazer. As pessoas não fazem nada se outras não fizerem junto. Eu não vou fazer sozinha? Não tem como. Tem. E aí eu provo disso. Provo disso todos os dias. Porque Deus me pôs sozinha nessa luta. Deus me pôs para batalhar comigo mesma. Deus me pôs de frente de um espelho e disse, agora tu vai fazer. E ninguém vai te parar e ninguém vai ficar de bengala. Agora tu vai olhar para ti e tu vai acionar tua coragem. Porque eu me vi sozinha, depressiva, traída, rejeitada, tudo que é problemas emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu não saí de casa. E eu não queria mais viver tudo que uma pessoa precisa do combo que o inimigo quer para tirar tua vida. E ali, no dia que eu decidi que eu não queria mais viver, uma amiga me manda um áudio. Hoje eu falo para ela isso e ela fala assim, eu não mandei isso para ti. Eu disse, tu mandou. Eu nunca falei isso para ti, tu falou. Ela falou assim, minha amiga, vai lá no teu quarto, te ajoelha e pede para Jesus te salvar. Naquela hora eu pensei, gente, não posso, tá? Eu pedi para Deus me dar força. Quem é o Jesus? Quem é esse tal de Jesus? Fui lá no quarto. E eu me ajoelhei naquele momento. Eu tava sozinha, gente. E eu senti, eu não sabia o que era o Espírito Santo, eu não sabia nada deste mundo. Mas eu senti a presença
total dele ali. Ele passava a mão na minha cabeça e ele dizia pra mim, levanta, toma um banho, limpa a tua casa e volta a dormir que amanhã é um novo dia. Eu tava assim, ó, que voz é essa? Que sentimento é esse? Eu tava chorando, desesperada, eu falei, oi, Jesus, tudo bem? Eu não sei se tu me aceita, mas me socorre, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, por favor. Me ajuda, não tem ninguém aqui, eu tô sozinha em casa, eu tô morrendo. E eu levantei naquele dia, e eu fui fazer o que aquela voz disse. Eu olhei pra casa, nossa, a casa tá limpa. Uau, eu tomei banho, eu tava dias sem tomar banho. E no outro dia eu voltei lá. O que é isso? Voltei a me ajoelhar de novo. E isso tudo vivendo sozinha dentro de casa. E eu me ajoelhei, daí eu entreguei o maior problema que estava na minha vida naquele momento. Eu disse assim, pai, chamei de pai. Eu sempre sorri na minha vida. E eu não sei se um dia eu vou voltar a sorrir. Tu pode me devolver meu sorriso? E eu não sei se um dia eu vou ficar bonita de novo. Tu pode me dar vida, tu pode me dar força. Eu não sei como fazer para emagrecer. E, gente, é sério, aqueles dias foram passando, eu me matriculei numa academia, eu chorava na academia. Eu tenho vídeos, porque tudo isso que eu vivi, eu registrei. Eu tenho foto e vídeo. O Espírito Santo sempre me instigou a registrar e criar memórias. Então eu tenho fotos eu chorando no meio de um treino, as pessoas passavam por mim e olhavam, eu não passava catraca na academia, eu tive que aguentar no osso, as pessoas olhando, eu passando pela portinha do cadeirante, sabe? E eu chegava lá para treinar e eu me lembro que o primeiro treino a personal olhou, vamos fazer um abdominal. E eu não conseguia nem me abaixar no chão e para levantar era um maior... É horrível. Era horrível. Eu me sentia humilhada e eu pensei, eu só tenho que continuar. Eu não sei o que me mantinha ali. Naquele momento eu não sabia o que me mantinha fazendo aquilo. E eu fui fazendo. E eu fui fazendo, eu não conseguia caminhar uma quadra. Eu era fumante. E eu comecei a ir para Jesus e o inimigo começou a vir. E eu comecei, naquele momento, a usar droga, comecei a beber, comecei a pensar, meu Deus, eu acho que eu tô vivendo um mundo, que mundo é esse? E sempre isolada. Ninguém tava vendo e ninguém sabendo. E eu fui me entregando. Aí logo, passou uns meses, alguém me convidou para ir na igreja. Eu recebi um convite de um fotógrafo que foi bem ousado lá no direct e mandou um convite. Oi, tu não quer conhecer minha igreja? Eu senti que tinha que te convidar. Daí eu olhei. Que estranho. Na mesma semana, outro convite para ir na mesma igreja. Daí eu falei, isso eu não vou fazer. Esses crentes aí. Eu falava bem assim, não vou ir numa igreja. Eu fui na igreja. Já era colheita? Uhum. Eu sei quem é o fotógrafo. Ele vai... Roger. Roger! Porque é o seguinte, eu recebi o mesmo convite na mesma semana e eu achei estranho. E eu fui lá na colheita. Aí eu sentei lá e olhei. Que interessante, essa igreja é mais escurinha. Diferente. Porque o pai, ele é muito bom. E ele me colocou num lugar onde visualmente foi ótimo pra mim. Iluminação de cinema, sabe? Luzes, o som, tudo isso me agradou. E eu fiquei sentadinha e aquilo me agradou. Aí a pastora foi pregar. E aí ela fala assim... Ei, você aí que foi traída, vai ficar até quando chorando, sendo órfão? Toma as rédeas da tua vida. Eu olhei assim. Ela me conhece, será? Mas peraí, eu não sou uma vítima. Não, eu não sou essa aí. Gente, eu levei um susto. Primeiro eu olhei, mas que ousadia dela falar assim com alguém. Eu voltei no outro... Alguém que fala a verdade. Alguém que fala a verdade. Eu voltei... Porque aquilo que ela falou me tirou de uma posição que eu tava na vida de... chorando. Aí naquela semana eu já... Opa! Fui pra academia já... Fui pra academia mais assim. Não, peraí. Tu não é essa. Domingo voltei lá naquela igreja. Quero mais. E essa procura de quero mais, meu Deus, eu comecei a enfrentar todos os meus inimigos, porque o quê? A rejeição andava comigo o tempo inteiro. E tanto eu cheguei na igreja, eu entrava pela porta, ninguém me dava oi. Ninguém me dava oi, sendo que eles são super receptivos. É verdade. Mas parecia que eu tava invisível. Entrava, sentava, eu sentava e às vezes aqui. não era eles, era tu.
Eu sentava aqui, aqui do lado, e aqui do lado, ninguém sentava. Eu comecei a me incomodar, comecei a chegar em casa e dizer, Jesus, tu me deixa sozinha em casa, me deixa sozinha sem amigo, eu não tenho ninguém, e na igreja ninguém me dá bola. Eu tô sozinha até na igreja. 3 meses eu fui, e ninguém, não tinha comunicação, mas eu ia, todo domingo eu ia lá. Aí tu chegava assim, ó, sentava. Não, e quando era o dia da ceia, o pessoal levantava para tomar ceia, e agora se abracem uns aos outros, e eu assim... Ninguém vai me abraçar. Ninguém vai me dar um abraço. Ninguém me deu um abraço. E eu tive que enfrentar isso. Meu Deus, eu tô sendo rejeitada dentro da igreja. Jesus, o que tu tá fazendo? E eu comecei a ver que a rejeição era algo que estava dentro de mim e que eu tinha que lutar para tirar. E aí, quando eu fui lutando dia após dia para entender quem eu era e tudo que se passava, eu fui construindo um amor. Porque tudo que eu questionava, eu chegava a fazer aquela questão. Tu tá me ouvindo? Olha só, eu não tô aguentando. E vinha. E eu não quero mais saber, eu não vou mais na igreja, não vou em lugar nenhum. Tava lá eu. E eu não quero mais saber do senhor também, quer saber? Eu não gosto mais de ti. E depois eu tava lá, desculpa, eu voltei, me perdoa. E eu comecei a viver uma coisa muito louca, até chegar num dia que eu vou me batizar. E eu pensei, o que deu em mim? Como é que eu vou me batizar? Mas eu preciso. Tinha uma pessoa aqui, uma Bárbara, gritando: não faça isso, tu é louca, tá doida? E tinha outra, assim, se construindo. Se entra naquela piscina e mergulha. E aí veio a primeira oportunidade de me batizar, eu não fui. Sentei, ninguém me tirou daquela cadeira. E aí e continuei indo na igreja, continuei. Aí comprei uma Bíblia. E aí eu folhava, Só que lá no meu passado, lá na minha infância, eu já lia a Bíblia. Eu era aquela criança que andava com uma Bíblia pequenininha. E a parte da Bíblia que mais me chamava a atenção, Qual? Apocalipse. Pensei, um dia Jesus vai voltar, vai dar um tendel. E eu ficava enlouquecido. E a tua mãe nunca foi cristã? Não, nós éramos católicas. Cristã católica. E assim, gente... Até os meus 18 que o católico anos... tem aquele negócio do católico não praticante, né? Mas eu ia na igreja e eu ia nos teatros da igreja católica. Sim. E, gente, a coisa mais louca que eu falo assim para as pessoas que até os 18 anos eu entrei naquele estúdio para trabalhar e eu falava que ia ser freira. Nossa. Eu queria ser freira. Eu fui muito religiosa, eu era muito cristã. E aí, onde foi que eu me perdi? Talvez quando eu virei empresária? Talvez quando eu acessei o dinheiro, talvez o relacionamento, não sei, mas eu deixei de ser. Com 19 anos eu entendi que eu não queria mais ser. Quando foi que tu percebeu assim, nossa, meu nome é forte na fotografia, eu sou uma referência? Eu nunca percebi isso, na verdade, porque eu sempre vivi muito assim, eu amo o que eu faço, eu atendo bem os clientes, mas quando tu viajou para fora do país, tu viajou a trabalho ou trabalho? Uma cliente que morava aqui, eles foram morar para lá e me mandaram assim, tipo, tu não quer vir fotografar nossa filha aqui? Deu... Tá, e nesse dia tu não achou assim, eu nunca senti eu sou isso. Top. Eu penso assim, a gente tem que sentir o merecimento. Isso aí é realista. E eu sei que sou boa profissional, mas eu nunca quis deixar isso subir acima, porque eu penso assim, não, tem gente que sobe. Não pode ser arrogante. Não, eu nunca quis isso, tipo assim, eu quero ser... Assim, tu não pode ser arrogante, mas também não pode ser um falso humilde. Exato. Eu digo, cara, que trabalho incrível. Não é nada. Claro que é, meu. Quantas horas tu gastou pra estudar? Exatamente. Pra fazer... Eu sempre me dediquei. Exato. Eu virava noites... E o resultado disso é o trabalho incrível. Olhando vídeo no YouTube com a câmera aqui, eu lia manual, eu fazia horrores de coisa pra aprender. Tu começou com uma câmera analógica, tu falou. Sim. Né? Cara, como é que foi pra ti, assim, vindo do analógico pro digital? Horrível. Porque quem faz analógico ama o analógico, O analógico tinha um Photoshop que era muito engraçado. A gente maquiava os clientes, inclusive as gestantes, a gente passava base na barriga, nos braços, porque era um Photoshop natural, pra ficar bonito. Aí vem o digital e as pessoas ficavam verdes, e daí tinha que esticar a pele, e vem o Photoshop. O que é isso? Daí tinha que aprender tudo de novo. Mas a gente podia clicar várias vezes. Uhum. E aí, nossa, né? A mudança foi muito louca. Qual foi a tua primeira câmera no digital?
uma Rebel T3, 3? eu acho que foi. E, nossa, mas era tão bom fotografar de filme, mas o digital era incrível. Nossa, a mudança foi maravilhosa. Mas eu gosto de dizer que a fotografia, ela me acompanha em todo esse processo. Porque eu sempre fiz registros de mim que eu nunca postei. Eu sempre fiz foto de mim e nunca quis postar, porque eu não me achava bonita, Aquelas né? fotos que tu posta com aqueles fundos coloridos lá no teu estúdio? Era um estúdio. É luz? Aquilo é... É um fundo. Eu podia botar um tecido? Não, eu pintei tudo as paredes. Sério? Porque Cara, eu acho que eu fiz tô com vontade tanta... de ir lá fotografar. Eu fiz tanta gambiarra na fotografia porque eu não tinha dinheiro. As pessoas, elas pensam assim, ai, eu vou ficar bom quando eu tiver dinheiro para comprar o equipamento e tal. Ei, não, seja Não dá criativo. desculpa, né? E eu não tinha dinheiro para fazer as luzes e os tripés e as coisas, eu criava minhas luzes, eu botava tripé amarrado com um fio aqui, eu fazia um tripé para câmera diferente, eu fiz de tudo de gambiarra. As minhas luzes eu botava celofane colorido para criar e Os era assim. ambientes, E até eu ter uma luz boa, Os rolos de papel higiênico para cone de cartolina para fazer aquela luz redondinha. redondinha, aquela... Mas até hoje é assim, porque eu pensei, eu não vou comprar um negócio Se caríssimo. eu sei fazer de um jeito que dá resultado. Pronto. E aí, divertido ainda. divertido. As pessoas se matam. Eu disse, ó, não dá bola, é uma cartolina, mas tu não faz ideia o que ela vai fazer. E aí, o pessoal vai junto. É que nem quando eu levava os clientes pro mato. Eu disse, gente, eu tenho que fazer um ensaio teu no matinho. Matinho, é mato mesmo, tá? Mas me passa a localização. Não dá. Não dá. tem. Porque não tem. É um matagal. É aí, mato. a minha mãe fala assim, meu Deus, os teus clientes te gostam, né? Porque tu botas no meio do mato. Entendeu? As pessoas confiam no que elas estão vendo. Sim. E eu já botei cliente no mato, eu já botei cliente pular cerca e tudo para fazer uma foto que a fotografia é arte, mas não é uma arte que tu faz sozinha, tu precisa da pessoa. História. A pessoa tá ali, a história tá ali, é um cruzamento de conexão, é uma conexão que se cria na hora e aí vira uma foto. Eu tava conversando com um amigo, e nós tava falando sobre criação no vídeo, ele perguntou, como é que tu pensa assim? Eu disse, cara, tudo é storytelling. Você vai fazer um vídeo sem narrativa, tem que ter um storytelling. Ele tem que ter começo, meio e fim. Você tem que contar uma história. Começa no portão, vai pra porta, entra. Tá Exatamente. entendendo? Vai sentar, vai jantar e vai embora. Tu tem que contar a história. É um exemplo só, né? Exato. Aqui, a fotografia é a mesma coisa. Tu tem que ter trazer o lúdico pra pessoa. Quando ela olhou aquela foto, ela não pode ver só uma pessoa no retrato. Essa semana eu disse pra... Não pode ver só uma 3x4. eu disse pra uma menina, tu vai pegar a câmera e tu vai fazer assim. Uhum. Vamos dar pose. Não. Quando tu fizer isso, a pessoa que tá na tua frente, ela já vai estar... acionou a insegurança. Será que ficou bom? Será que tô bonito? Porque ela vê no fotógrafo a salvação daquele problema. Aí não, tu tem que... Meu Deus, como tu é fotogênico. Uau, tu é sensacional. Vamos testar Meu outra Deus. pose aqui. Vem Talvez comigo. as primeiras fotos não tá exatamente como tu gostaria, Mas tu porque tu soltou precisa ela. soltar aquela cliente. Mas tu nunca pode transparecer que não tá bom. Tu tem que ser... a criar conexão. É a mesma coisa na comunicação. Então, como é que tu vai criar conexão se tu já barrou ali? Se tu já Uau. ficou assim? Próxima pose. Não é pose. Não. Antes de eu fazer um clique, eu gosto muito de ir com os clientes até o local do ensaio. Eu amo esse percurso de entrar no carro e ficar batendo papo. Ali eu sei da vida deles, eu sei o que eles gostam, eu sei se eles se tratam assim, tipo, é amorzinho, é chuchuzinho, ou se eles são um casal mais quietinho. Eu ali conheço o homem, porque a mulher é muito incrível para fotografar. A mulher é sentimento, o homem é razão. Como o homem ele é razão, é racional, ele não se solta. Ele fica assim, que bobagem fazer foto. Não vou fazer foto, não vou rir. Ai, meu Deus, é longe para chegar nesse lugar. Ai, não chega nunca. Ai, eu deixei trabalho por fazer. O homem só tá na razão. A mulher tá ali. Ai, meu Deus, meu casamento, sonho. minhas flores, essa luz, olha o sol, olha amor, que lindo tá. Olha o passarinho. A mulher tá assim. Que bom que nós conseguimos vivendo. uma data com a Bárbara. Tá vivendo, né? E o homem tá assim. Quando é que vai acabar? Ou enquanto a mulher pensa assim, meu Deus, eu amo essa fotógrafa, o homem tá assim, quanto isso vai me custar? Então, é real isso. Quando a mulher vê, eu vou falar com meu marido, ok, às vezes não volta mais. Mas às vezes realmente porque ela precisa encantar o marido
na forma de se comunicar com ele, porque o homem é muito difícil ir pro lado lúdico. O homem não quer acessar a imaginação, o homem não quer ficar brincando, o homem é racional. Quanto custa? Quanto tempo leva? Qual é o prazo? A mulher é, ai, o casamento, ai, as flores, amor, olha essas flores. Aham. Ai, olha a cor do vestido. Tá bom, amor, tu que decide, tu que decide. Isso é E pra aí, ti. quando tu pega e tu vai num percurso conversando com esse casal, pra quem que eu direciono a fala? Pra ela não, pra Pra ele. ele. E eu penso assim, esse homem Nossa, deve gostar sabedoria. de algo, esse homem gosta de algo, e eu entro, e eu começo a puxar tudo, e eu vi, tu gosta de campo, tu gosta de cavalo, eu começo, quando vê, sempre acaba acontecendo isso. A noiva tá quase dormindo, indo pro lugar, e o noivo e eu estamos Tá assim, empolgado. enlouquecido. Quando tu pega no coração do homem pelas coisas que ele gosta, checkmate. Esse homem vai pular bananeira pra fazer a melhor foto pra ti, porque ele se identificou contigo, tu criou conexão com ele. Ele percebeu que tu não é algo assim invasivo, porque o homem não gosta de invasão, o homem é muito Tem um duro, espaço. é o espaço dele. Então, mas tu criou conexão com ele, Até porque tu é mulher Exatamente. também. Exato. E aí, tipo, ele tem essa barreira da comunicação ali, por isso. E aí, quando tu ganha confiança da esposa e comunica com o homem, tu Nossa. ganhou o casal. E para eu chegar neste ponto de conseguir fazer uma foto espontânea de um casal, porque eu consegui pegar o lado legal daquele homem, eu tive que estudar até isso. Tá, e eu vi que tu grava, às vezes, tu tá gravando tua fotografia. Como é que tu faz? Tu mesmo grava? Eu mesmo gravo. Eu me perguntaram esse dia quem é que cuida do teu Instagram. Mas quem é que grava teus vídeos? Eu me gravo, eu faço a minha legenda, eu faço as minhas Põe montagens. entre pezinho ali. Nossa, e eu sei bem certinho onde eu tenho que parar, a luz que eu tenho que usar, porque tudo é luz, né, O gente? conteúdo é muito bom. Tudo é luz e é ângulo. Então eu penso assim, eu tenho que ser boa com o telefone. Não tem como ser somente boa com uma câmera. Uhum. O telefone tá aqui, eu tenho que ser boa para gravar um vídeo. E esse vídeo tem que ficar na mesma cor. E quase igual ao que eu posto de foto. Não posso botar um vídeo meio azulado lá no meio de umas fotos que são mais amareladas. Não faz sentido. Então, eu tive que estudar tudo isso. Aí tu pensa assim, não é só estudar para fazer o clique. Eu tive que fazer cursos para entender a mente humana. É o que tu falou agora há pouco, né? Do homem. Eu tive que entender como é que o homem pensa. Socorro, como que o homem pensa? Ok, para falar com o homem, tu tem que ir igual com ele. Tu não pode ficar assim, envergonhadinha. Não, vai, conversa com o cara, sabe? Vamos lá, vamos soltar isso. Esses dias eu fotografei um 15 anos e eu e o pai da debutante, meu Deus do céu, ele tava enlouquecido comigo, porque eu descobri que ele gostava de carro antigo. Então eu fui ali. Aí eu botei a filha dele nos carros antigos e ele tava enlouquecido com aquilo. Meu Deus, tu gosta? Meu Deus, vamos fazer uma sociedade, eu vou alugar teus carros e pronto. Eu tinha um pai que fazia tudo que eu pedia nas fotos. Então, as pessoas só vão topar fazer coisas se tu criar conexão de confiança. As pessoas precisam confiar. Isso se chama persuasão. Exatamente. Não confundam, tá, pessoal? Não é manipulação, é persuasão. Exatamente. É buscar informação para entregar aquilo que o cliente precisa e não o que ele quer. Mas o cliente chega para ti, já ouviu, provavelmente muitas vezes alguém diz assim, nossa, como o trabalho da barbearia é caro. Não é caro, gente. Olha a quantidade de coisa que a gente falou pra fazer uma foto. Uma foto. Tá entendendo? São muitas horas. É que nem o pessoal fala, às vezes assim, o trabalho do Juninho, não sei o que. Eu disse, realmente, meu trabalho não é pra qualquer pessoa. A pessoa tem que entender que é um trabalho que vai além do clique do vídeo, do dizer gravando ali, gravei um cara. Não é só o microfone, não é só o telefone que é bom. Os caras dizem, também tu grava com o iPhone 15. Cara, não é o telefone. Não é. Eu comecei com o iPhone 11. Entendeu? Não é a câmera. A gente tem câmera, eu gravo com o iPhone. Exatamente. Hoje. E não é a habilidade que tem de estudos e muitos estudos. E horas, cara, às vezes tem dias que eu vou dormir 3, 4 horas da manhã porque eu entendi que alguma coisa no algoritmo mudou e amanhã a comunicação do meu cliente, ela precisa estar... Apesar de comunicar com pessoas, eu também tenho que entender o que o algoritmo tá fazendo. Aí tu pensa assim, eu tô há 20 anos na estrada. Eu me acomodei, capaz. Não. Eu tô todo dia ali, ó. Eu quero mais, eu vou pegar mais, eu vou inventar mais. Aonde eu vou acionar a criatividade?
Eu vou passear mais, eu vou conhecer outras cidades, eu vou em cinema, eu vou ver outros filmes, eu vou ver à luz os lugares. Eu não vou ficar olhando para a foto do colega, eu não vou ficar olhando para a foto do outro fotógrafo, porque isso, cada um tem a sua identidade. Eu preciso buscar a minha e eu me alimento a minha criatividade no meu lúdico. Então, eu acredito no que eu faço. Eu passei a acreditar tanto no que eu fazia no meu trabalho que eu passei a levar isso para a minha mudança de vida. Acreditar que era possível emagrecer, acreditar que era possível vencer a ansiedade e a depressão, acreditar que a minha foto poderia ser do jeito que eu queria que fosse. Então tá tudo interligado, a gente não é só uma empresa, a gente é pessoas. Pessoas que vivem vidas com problemas todos os dias. Só que eu fiz uma escolha. E eu sempre falo todo dia, a escolha é tu te posicionar. É isso. Aí eu me deparo com pessoas que falam assim, ai, mas é que tu fala bem. Ei, quantas vezes eu peguei o telefone de casa e gravei vídeo e guardei? Quantas vezes eu fiz até curso de oratória? Eu me desafiei. Aí, quando alguém me chamou a primeira vez para falar ao vivo na frente de alguém, eu não fiquei assim, ai, não vou, Deus o livre. Não, eu vou. Interessa se eu gagar, eu vou. Porque a oportunidade tu não perde. Aí tu vai perder as oportunidades, aí tu não vai voltar. E sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. E aí tu, por exemplo, primeiro convite de fotografar lá na Europa foi assim, no momento que eu estava economicamente ruim, eu sabia que, por mais que o cliente fosse custear ali, né, eu teria que ter dinheiro para ir também. Eu não pensei duas vezes, eu pensei, mas eu vou? Mas se eu me vou, porque quando vai bater na porta isso de novo? Não, e daí chega lá, tipo, um story, tipo, tu tem foto em Paris, na Europa... Negócio. Cara, o teu próprio valor já aumenta. Não, e teve gente que falou assim pra mim, mas tu deve ter cobrado muito caro desse cliente. Eu disse, por que as pessoas botam o dinheiro primeiro? O dinheiro. Cara, bota a oportunidade primeiro, bota a ação. O dinheiro é consequência do que tu vai fazer. Sabe que hoje eu tava conversando com um cliente meu lá da China. A gente teve um tempo hoje de manhã no telefone, e aí nós tava falando sobre isso. E aí, nós estávamos conversando em 2023, eu conheci ele, né, num período que ele tava numa imersão, e eu fui fazer essa imersão, eu tava servindo nessa imersão, eu tava num momento da minha vida, assim, nessa imersão, que eu não tinha grana pra nada, nada. Logo que eu saí do Jornal Repercussão ali, que eu comecei a empreender ali, gente, eu tinha recém comprado a casa, então já tinha ido fundo de garantia, tinha ido tudo. E eu saí, tipo, com uma mão na frente e outra atrás e vou empreender. E não tava faturando nada daquilo, né? E aí eu ia pro evento e o cara disse pra mim assim, cara, tu quer andar comigo e tal? Quero um mentor. Daí eu disse, não, eu quero, então só vem. Não perguntei quanto o cara ia pagar. Eu fui disposto a servir. Eu fui num dia, ele pagou meu almoço. No outro dia ele não pagou. E eu fui lá, peguei eu tinha um cartão de crédito emprestado, acho que era do meu sogro, acho que foi, eu usei, né, pra pagar o almoço no outro dia, assim. E aquela situação que esse cara me conheceu. Daí hoje, das nossas... eu sempre atendo, como eu atendo à noite, eu atendo em casa. Aí hoje ele me ligou, e aí ele tava conversando, eu mostrei o estúdio pra ele, passou um negócio, ele disse, mano, não é sobre dinheiro. E olha que eu paguei caro pra descobrir tudo isso que tu tá vivendo. E tu descobriu assim, eu falei pra ele assim, cara, o nosso problema é que a gente quer inventar a roda. Uhum. A roda tá pronta, ela já existe. Já. A gente só tem que colocar energia pra fazer ela girar. E a fé alimenta isso. Muito. Porque se tu não acreditar, por exemplo, olha só, olha o interessante. Quando eu era criança, eu acreditava que ia pra Disney. Eu vou um dia na Disney. E eu botei com tanta força isso. Não sei quando vai acontecer. Ano passado eu tava na Disney. E olha a loucura do que foi esse sonho realizado. Porque eu fui na Disney e fui fotografar na Disney. Nossa. Então, eu realizei todos os sonhos que tu pode imaginar. Porque eu não deixei de sonhar que um dia eu iria. E então eu fui lá. E não deixou de fazer, né? Não deixei de fazer, porque as pessoas vão lá, o tempo vai passando, elas começam a perder o gasto. Não tem que perder o gasto, tem que continuar metendo lenha nessa fogueira o tempo inteiro. Começou a desmotivar. Ei, para e pensa. O que tá tirando tua motivação? Vai. Tu pode parar um dia, 2 e dormir. Tu pode ficar um mês. Assim, ó, vou desaparecer. Mas tu não pode desistir. E quando tu diz que tu não vai desistir, tu não vai.
E aí eu fui lá, fotografei na Disney, aí eu fui lá, matei um medo que eu tinha. Porque assim, eu tinha medo de montanha-russa. Tinha medo desses brinquedos. E lá eu superei medo. Lá eu percebi que como é bom sonhar com as coisas impossíveis. Vou aproveitar teu gancho pra gente falar sobre posicionamento. A gente tá caminhando pro final já, mas antes eu quero falar sobre isso. Como o posicionamento é importante, por que a gente tem medo aqui e na Disney a gente não tem? Porque quando tu passa segurança, isso é posicionamento, tá? Quando tu passa segurança pro cliente, cara, ele vai de olho fechado. Sim. Né? E às vezes a gente tá pecando no posicionamento. Às vezes a gente não vende mais, não vende bem, porque não tem posicionamento. Tu passou tudo o que tu passou. Como foi pra te fazer esse posicionamento de volta e dizer assim, continuo sendo a Bárbara, Sim. né? Numa skin nova, como o pessoal tá na moda de falar agora. Nova skin. Eu decidi me posicionar quando eu percebi o seguinte: nós temos que ser intencionais em tudo que nós fazemos. Se Deus me deu a oportunidade de eu encarar com coragem o emagrecimento, eu pensei, quer saber, eu vou postar. Eu vou me posicionar e eu vou mostrar isso pro mundo. E tu se conecta com as pessoas. Eu vou mostrar o processo, eu não vou mostrar o shape pronto daqui sei lá quanto tempo, eu vou mostrar o processo. Doa o que doer, eu vou mostrar o que tá acontecendo. E eu comecei a postar fotos de barriga de fora. A barriga tá grande ainda, mas é o processo. Quando tu perde o medo do que vão falar, das Necessidade de críticas, aprovação. tu te posiciona, tu cria uma autoridade no que tu tá vivendo. E aí, do nada, as pessoas começaram, eu tô entrando na academia porque tu me inspirou, deu, sério? Aí eu pensei, ok, tá funcionando. E eu pensei, vou me posicionar, vou me interligar, porque essa é a fotógrafa. Eu mudei a minha vida, eu virei a chave. Então, isso é quem eu sou e isso também vai ajudar no posicionamento de eu ter mais clientes, porque que tipo de cliente eu vou ter agora? Clientes corajosos, clientes que sonham, clientes posicionados, clientes que falam também, sabe? Eu não vou ter mais aquele cliente que não posta foto, que é escondidinho, eu vou ter aquele cliente quase blogueiro. Eu vou ter aquele cliente que fala, que se expõe, que tá ativo. Isso é se posicionar, é não ter medo. Que sabe o valor do teu trabalho. Exato. Também. Tu vai ter medo do que até quando? Aí uma oportunidade bate na tua porta e tu não vai usar porque as pessoas vão pensar o que vão pensar de mim. Mas, e eu vou me importar com isso? Eu vou me importar só o que Jesus pensa de mim. E ele me deu a oportunidade de falar e de usar isso tudo, a minha mudança, para interligar ao meu trabalho, porque afinal de contas eu virei uma fotógrafa melhor ainda, porque eu mudei aqui dentro. Eu aprendi a amar mais ainda o meu trabalho, porque eu sei que ele que me deu. E aí os valores estão juntos. Não é que ela emagreceu e ela é fotógrafa, é a mesma pessoa. Aí eu aprendi a valorizar mais a conexão com o meu cliente, porque eu aprendi a me amar. Quando eu restaurei a minha autoestima, eu restaurei uma comunicação impecável com as pessoas. E aí eu mando vídeo pro cliente. E aí eu não fico com vergonha de mandar um vídeo. Vergonha de gravar um vídeo. Se eu tivesse vergonha do que os outros iam pensar, nem aqui estaria. E esse posicionamento, daí tu não vai fazer algo porque, meu Deus, eu não sei falar. Ei, vai estudar então. Mas eu não sei como agir, como... Estuda. Que nem essa minha amiga, a Lu, ela sempre fala, treine até se tornar. Isso é real. Ninguém nasce sabendo, mas tu tem que te propor a estudar para cada vez ser melhor, para que quando vem uma oportunidade, tu não ficar assim, e agora, o que eu faço? Então, hoje... Até porque eu acredito que a oportunidade nem aparece para quem tá despreocupado com as coisas. Não. E as pessoas, elas ativam todo dia o gatilho do medo. O medo de entrar numa academia. Ai, porque eu não gosto. Ai, para. As pessoas ficam muito sabe? Muda a mentalidade, vai, tu tem que fazer. Não é questão de gostar ou não. É que tu tem que fazer. O treino é saúde. Ele me tirou da ansiedade, da depressão, porque eu me joguei dentro da academia. E eu sempre falo, os 2 lugares que tu não pode deixar de ir é a igreja e a academia. O resto tu escolhe, mas isso aqui não é escolha, é posicionamento. Eu me posicionei para entrar dentro da igreja e extrair tudo que uma igreja poderia me dar. Eu me posicionei para estar com pessoas certas, para ouvir delas conselhos bons. Então eu decidi parar de me relacionar com pessoas reclamonas, pessoas que ficam chorando. Eu gosto de me relacionar com pessoas que estão sempre imaginando coisas impossíveis. E tu olha assim, cara, que sonho louco esse tu tem. Mas sabia que isso vai acontecer? Porque tu quer.
Isso aí. E vai acontecer. Tu bota na tua cabeça que vai e vai. O caminho é teu, a fé é tua. Tu tem que construir ela. Não é o fulano que vai alimentar. Tu é obrigado a alimentar a tua fé e alimentar as tuas crenças e quebrar as que não te levam a lugar nenhum. Olhando pra trás, Bárbara, qual foi a maior lição que essa jornada já te ensinou? A maior lição foi quando eu negligenciei a mim mesmo e deveria acionar a coragem que sempre teve ali. Porque com 17 anos, eu aproveitei a oportunidade de entrar naquele estúdio fotográfico. Com 21 anos, eu decidi ser empreendedora. Isso é aproveitar a oportunidade e ter coragem. Se eu fui corajosa lá no passado, por que eu não teria? Por que eu demorei tanto para ser corajosa e assumir que eu precisava mudar? Então, a gente precisa mudar. Que deixou chegar no ponto que chegou, né? E se eu não tivesse a oportunidade de estar aqui hoje, porque realmente poderia ter tido um infarto, poderia ter morrido, porque eu não tive coragem de enfrentar o problema. E isso é em todas as áreas da vida. Relacionamentos tóxicos, as pessoas estão passando por situações horríveis todos os dias, aceitando trabalhos ruins, ou, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, mas não fazem. E aí vão empurrando. E essa história de empurrar vai virar uma bola. Uhum. E um dia a vida cobra. E então eu tive a oportunidade de ter coragem. E agora, para mim, é uma lei. Toda vez que eu senti que comecei a estar na zona de conforto, bora. Esse lugar eu não quero estar mais. Decisão, né? Decisão. Olhando pra tua vida, eu vejo assim, decidir. As pessoas não fazem porque não tomam uma posição, uma decisão. Tem que ser decidido. Decidir é tu matar uma opção. Exato. Tipo assim, não quero ir por ali, eu vou matar, eu vou ter que ir por aqui, eu tenho que me decidir. Exatamente. É um caminho, né? Decide. Uma decisão é para tudo na vida. A Bíblia diz que nós vamos ter que tomar uma decisão. Exato. Existe 2 caminhos. Tem um caminho de vida eterna e um caminho de perdição. Tu precisa tomar uma decisão. Tu não consegue andar nos dois. Não. Ou vai por um lado, ou vai por outro. E eu decidi, eu disse, não, quer saber? O melhor e maior mentor do mundo é Jesus Cristo. Verdade. Então, cara, como é que ele fez? Como é que ele tinha multidões atrás dele? Como que as pessoas iam atrás? Ele curava, ele transformava, ele restaurava, ele trazia as pessoas à vida. Isso aí. Ele é um exemplo a ser seguido. Então, quando eu decidi seguir ele como meu exemplo, eu penso, eu também posso viver como Jesus. Eu posso ser semelhante a ele nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então, eu preciso ser um exemplo. Detalhe, nós somos a imagem e semelhança dele. E quando a gente entende, sabe qual é o maior dos nossos problemas? É não entender que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E eu fico muito feliz quando eu olho pra tua história assim hoje e eu vejo que a primeira coisa que realmente, de fato, mudou a tua vida foi quando tu descobriu a tua identidade. Exatamente. Só tem clareza do propósito quem descobriu quem é. E quem descobre quem é, sabe como é ser amado. É incrível, gente. Sabe que tu tá sozinha em casa e tu ouvir aquela voz, tu é linda, tu é forte, tu é capaz e eu tô contigo. Uau! É isso. aí. Nenhum ser humano chega nesse amor. Nem o ser humano é capaz de te dar esse amor. É só ele é capaz de te transformar dessa forma. E tu não forma. consegue cumprir um dos maiores mandamentos que tem na Bíblia, que é amar o próximo, primeiro se amar. Né? As pessoas falam assim, o amor próprio, tu tem que amar mais o próximo, não sei. Cara, como é que tu ama o próximo se tu não ama a ti mesmo? Exatamente. Sabe? Então, tipo, é sobre isso. A gente tem vivido coisas assim incríveis em Deus e essa semana retrasada foi um dia que a gente tomou muitas decisões em muitas áreas da nossa vida e uma delas foi essa do perder o peso, de emagrecer e tal. E eu disse assim, só que a gente precisa tratar isso como vida, como cotidiano, como habitual. Exatamente. A gente não tá fazendo para emagrecer, a gente tá fazendo para mudar. Exato. Então, é sobre isso, descobrir o que tá errado e consertar, né? Enquanto tem tempo ainda. E o que tu diria, assim, pra alguém que tá precisando tomar uma decisão? O que tu falaria pra essa pessoa? Olha, eu diria assim, primeiro que você precisa entender que você precisa mudar. A gente chega a um ponto da vida que não dá pra ficar arrastando. E essa decisão de eu vou mudar é só você. E não é alguém que vai dizer isso pra ti. Você tem que decidir que vai mudar. Qual caminho você seguir? O segundo passo é só escolha seguir Jesus.
Não tenha mais dúvidas. É ele e não é o Beltrano, o coach ali, o fulaninho ali. Não, esqueça a voz do mundo, se conecte com ele e assim, ó, é do teu jeito. Eu grudei joelho no chão, eu pulava dentro de casa, eu saía pra rua, eu me conectei com ele, eu busco ele. Eu tenho um livro lá em casa que eu adoro, o título já é incrível, Caçadores de Deus, porque eu caço Deus todos os dias. Eu quero mais e mais e mais. E quanto mais eu procuro ele, mais ele se comunica e diz, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso. Ele vai te nortear em todos os passos, o tempo inteiro. As pessoas, elas pegam e normalmente elas pegam alguém e elas se grudam em alguém e... Modelam alguém, né? E não... Tudo bem, tu vai precisar de pessoas, mas não esqueça que primeiro é Jesus, porque é só ele que vai te transformar a tua existência, ele transformou a minha. Deus vai usar pessoas pra te moldar também. Não tem problema tu ouvir pessoas, que nem tu falou, tu ouviu uma pregação da pastora que te motivou a sair daquele lugar. Não é sobre isso, mas é acima de tudo. Acima de tudo é ele. E o problema é que as pessoas às vezes colocam tudo acima de Deus. E aí não funciona. E tu viveu um dos versículos mais bonitos da Bíblia, né? Que é, quando tu orares, vá pro teu quarto e ora ao Pai que está em secreto. Sim. Tu viveu isso na prática. Na prática. E olha, e faço isso todo dia e sabe o que foi mudando? É que no comecinho eu chorava desesperada. Agora eu choro ainda, mas é de amor. É um amor que invadiu e eu... Maravilha. Eu não deixe de chorar, né? Continua chorando. Eu continuo chorando, mas as lágrimas mudaram e eu penso, meu Deus, o que é isso? Que legal. E é sobre isso. Você não vai estar motivada todo dia, mas você precisa se olhar para dentro e perceber que você é incrível, que você é capaz, que você foi criada para isso. Homem, mulher, vocês foram criados para serem fortes, corajosos. Josué 1:9, seja forte e corajoso. Ele já disse que é para ser assim, então seja assim. Ele falou, né? Viva isso. O medo é coisa do inimigo que coloca na gente para nos segurar. Mas quando tu decidir, eu vou enfrentar qualquer problema, eu vou conseguir, porque eu sou. O eu sou, ele é poderoso. E eu vou também sabe? Eu sou forte, eu sou focada, eu sou determinada e eu vou. E ponto, tá? Não tem mais nada de dúvida. Tu fala isso todo dia pra ti e vira o teu mantra. E aí eu sempre gosto de fazer isso. Todos os dias eu levanto e... Nossa Senhora, eu sou tua filha e eu sou forte. Meu Deus, nossa, eu sou muito forte. Eu sou maravilhosa, cara do céu, como eu sou incrível. Jesus, tu é demais. Fala isso todo dia pra ti e sai na rua assim, ó, de postura. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer assim, que loucura. Mas a palavra diz, né? Que pra muitos é loucura, pra nós é poder de Deus. Exatamente. E ele te empodera a tu parar de andar assim e tu começar a andar assim. Eu vejo assim, ó, o relacionamento com Deus, ele te leva pra um outro lugar, né? Ele te leva pra outro lugar. Não tem como tu andar com Deus e continuar sendo a mesma pessoa, fazendo tudo do mesmo jeito. Não tem como. Então Deus, ele vai te mudar. Cara, é muita loucura mesmo. Eu vejo o que é muita loucura mesmo, porque eu vou dizer assim, ó, só que de detalhe, com Deus é loucura com resultado. Então o que diferencia o gênio de um louco? É o resultado. Então a gente é tudo louco com resultado. Cara, eu falo assim, ó, eu gosto de brincar de uma coisa. Se tu come bolo de chocolate, eu como bolo de chocolate e ele não vai me engordar. Porque é o meu posicionamento com o bolo, não é eu comi esse bolo agora, eu fiquei, meu Deus, eu engordei, ganhei calorias. Não, é a tua mente que tem um hábito que tu sabe que tá todo dia queimando. Exatamente. Entendeu? Então tá tudo certo. É onde tu bota teu ídolo. Se eu botar ali o ídolo naquele problema, o bolo fica desse tamanho. Não, eu sou maior que o bolo e o bolo não me engorda. É que tu não tá comendo o bolo pra suprir um vazio. Não. É só um bolo, entendeu? Que eu como porque... E uma coisa que eu entendi, essa semana... Na terapia, tá? Cara, a gente nem falou sobre o peso, assim, na terapia, mas, tipo, o que a gente conversou me levou a pensar muitas coisas, e uma delas foi isso. Eu disse, cara, a gente sente muito vazio, tá? E a gente engorda não é porque a gente comeu, é porque a gente tentou preencher um vazio. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu carrego pra vida inteira, é que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro de nós, e só Deus consegue preencher esse vazio. Exato. Nossa, que nem eu falo que
me sentia muito triste sozinha e hoje eu amo essa vivência porque virou algo tão incrível a intimidade e caminhar e ter esse momento, essa paz no meio das turbulências, sabe? E entender que o princípio de tudo é o amor e a alegria. Quando tu se sente alegre no dia a dia, nada te tira da rota. Porque tu sai alegre pra treinar, tu vai alegre pro trabalho, tu vai alegre conversar com ele. Passa alguém na rua, bom dia! Como é que tu acha que alguém que leva um bom dia assim, entusiasmado, vai ter um dia ruim? Não, porque ela já recebe aquilo, bom dia, sabe? É assim, a alegria é o princípio. Aí tu tá alegre no dia a dia. Tu sabe o que é alegria? Alegria de Deus, alegria de Tá, Jesus. mas tu sabe o que é alegria? Alegria é um fruto do Espírito. É por isso que ela transforma. Transforma. Alegria é um fruto do Espírito. Alegria não é um sentimento, não é algo, não é uma emoção. Não. Alegria é um fruto do Espírito. E lá na Bíblia, lá em Gálatas, tu vai ler os frutos do Espírito, tu vai ter lá alegria. E assim, é assim, quando eu vejo que, opa, hoje eu não tô tão alegre. Não, vamos lá. Vamos ativar a alegria máxima agora. E aí tu acaba vendo que a alegria e o amor e a fé tá tudo junto. O pastor Márcio Faladão diz assim, hoje eu tô sentindo muita alegria na minha felicidade. E aí tu anda É maravilhoso. indo sozinho. Isso aí. Aí tu tá escutando um louvor com o fone no último volume, tu tá cantando ainda. Tu nem tá. Às vezes eu tô assim, quando eu vi, opa, tô cantando na rua. Ai, grande coisa. Aí tu para de se importar com. Já começa a acontecer. E É glória, assim, aleluia, de lá Cassiane pegando. Nossa, daí tu acorda às 5 da manhã feliz da vida, porque é um dia incrível de oportunidades para tu viver o extraordinário. O extraordinário não é ter, é ser. Maravilhoso. Uau. Bárbara, chegamos ao final Perfeito. do nosso podcast, onde as pessoas podem te acompanhar e seguir toda essa jornada maravilhosa e incrível. Sigam no @Bárbara Schmidt Fotógrafa. E o outro Instagram Tem outro, né? desabilitou. O outro Instagram, vocês me sigam É secreto, também. não? Ele tá em pausa no momento, mas vocês vão ver lá tudo que eu passei até agora. É @BabiSchmidt7. E aí, lá vocês vão ver a transformação real. Mas não um pau, sabe? Tu tem plano de voltar? Como Vou é que tá? voltar, mas é... Porque as pessoas precisam saber dessa história. Precisam, eu É. voltarei em E breve. a gente vai marcar lá, hein? Marca. Como diria Anônimos Gourmet, voltaremos. Voltaremos naquele perfil com outros resultados. Legal, legal. E, Bárbara, só agradecer por esse papo obrigado. incrível, maravilhoso. Obrigada. Foi melhor do que a gente imaginou. Sempre é, né, Igor? É verdade. A gente cria sempre uma expectativa, mas a gente sabe que Deus está sempre nos Sim. surpreendendo, porque quem vem aqui nunca é só porque nós queremos. É porque ele já planejou isso, Exatamente. já está escrito. E a gente pode tocar milhares de pessoas, mas se uma pessoa for tocada, já valeu a Verdade, pena. já valeu a pena. A gente não tá aqui por número, a gente não tá aqui por... A Exatamente. gente tá aqui porque a gente tem uma palavra, né, Igor? E, cara, e quando a gente entendeu o princípio de sentar à mesa, isso aqui tem um valor enorme para nós. E quando a gente recebe pessoas como você, como todo mundo que passa por aqui, que sempre agrega muito na nossa vida, né? A gente faz amizades aqui. Cara, é maravilhoso, é bom demais. E a Só tua- E E a tua história é uma inspiração, tá? Não E desista. eu digo, é tudo por ele, e tudo foi ele, e sempre vai ser. Glória a Deus. É isso aí, é por Ele virou a para ele. inspiração da minha vida, virou o norte da minha vida, é isso aí. Maravilhoso, encontrou o melhor caminho. Melhor caminho. Se você está nos ouvindo e se identificou com essa história maravilhosa, vamos pedir um favor para ti hoje, ó, tira um print, já posta lá no Instagram, marca o podcast produtivamente, marca o Igor, marca eu, marca a Bárbara, tá? Posta lá, marca a gente. Aproveita também, segue o Instagram do podcast produtivamente, que tá ficando cada vez mais lindo. Gente, esse Instagram é um fenômeno, em pouco tempo ele tá crescendo de uma forma enorme, mas é a mensagem, né, Igor? É isso aí. É a mensagem, tá sendo organicamente, já batemos os 10k ali. Força da palavra. Estamos muito felizes com isso. E é graças a você que compartilha, que comenta, que salva, que manda pro amigo, que manda lá no grupo da família o linkzinho, né? Isso também ajuda bastante. Então continue. Já também se inscreve lá no Spotify. A gente tá postando os conteúdos lá devagarinho. A gente acredita que até o mês que vem tá todos os episódios em ordem. A gente vai montar todas as thumb diferentes, porque tudo é que nem tu falou. Lá é tu que faz tudo, aqui é tudo nós que fizemos assim. Troca a roda e o carro andando, né, Igor? Segue a vida. Segue a vida. Não, tu chegou aqui, tu viu, né? Fazia pouco tempo eu tava embaixo da mesa. A Lili mandou uma foto pro Igor minha ali, que
Deus do céu. Quando a gente põe a mão na massa, a gente, Eu a gente é amo. muito criativo. Eu amo. Eu disse pra ele, eu fazia isso aqui pelos outros, né? Nas empresas que eu trabalhava. Então, tipo, hoje a gente tá fazendo por a gente. Cara, pra mim é um prazer. A gente poderia pedir ajuda, eu gosto de vir aqui. A Natália, pai, deixa eu fazer. Não, isso aqui deixa pra mim, que é o meu momento. Eu desmarquei minha agenda toda hoje de tarde pra ficar aqui, pra resolver, pra melhorar o áudio, pra botar o multicabo, que agora a gente comprou um multicabo, botou aqui, deixar o Gustavo mais longe, tudo é muito legal, assim, a gente respirar mais, né, não sufocar o artista. Não sufoque o artista. E tá tudo maravilha, né? Então, fica o nosso recado pra você, acompanhe no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok, Também. tá? Pra não perder nenhum conteúdo. E não esquece de compartilhar esse episódio em especial com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Igor? É isso aí. Se você gostou, já deixa o seu like, já comenta e compartilha. E ative o sininho de notificações. Gustavo, obrigado!